Olá, professor. Olá, tudo bem, cara? Tudo bom, Leonardo? Tranquilo? Você tá Ô, por aí? bem também. E aí, daqui a pouco a gente começa a esperar entrar o pessoal aí. Tranquilo. Às suas ordens. Beleza. Giovana já apareceu aí, Thiago, Ela Mara, tá chegando. Ana, Simone. Vamos chamar o pessoal aí que a gente já inicia. O problema é que o Instagram só tem 1 hora de live, né? É, Então é um é bem negócio rapidinho, né? um pouco curto, né? É bem rapidinho mesmo. E ele mesmo termina, né? Não precisa nem que a gente termine e ele mesmo encerra pra gente. É. Da vez passada mesmo a gente fez em duas partes, porque não teve como. O assunto não se esgotou e aproveitou a oportunidade que o pessoal também estava empolgado, a gente fez até uma segunda Segunda parte. parte. Vamos ver como é que vai se dar essa de hoje. Tranquilo. Legal que as lives são tantos horários, né? Tantas lives que pessoas ficam até que assistir hoje, né? Isso que é Né? importante. Nesse momento, acho que é muito importante esse momento, essa contribuição, né, que a Bito Goiás, como tantas outras estão certamente dando, né? Porque é um momento tão complicado e o conhecimento tem que ser compartilhado de alguma forma. E aí é um método também de interação, tanto nosso quanto também das pessoas que estão conosco, né? Isso é muito legal. Não, com Muito legal. certeza. Com certeza. É um momento que a gente tem que aproveitar, né? O que a tecnologia Isso. nos fornece também, né? Até para difusão de conhecimento, para debate, para discussão, realmente é algo que não só é bom que seja feito, mas precisa ser feito, né? E se tem essa possibilidade de a gente conversar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que assim seja, né? Eu tenho aproveitado bastante, tá? Com aquele projeto nosso, né, de lives de turismo também, sempre de segunda a quarta, 18 horas, a gente aproveita bastante. E é Uhum. muita gente boa, né? A gente fica feliz, sabe, Leonardo? É muita gente boa. E a gente, digamos, quanto mais você chama, mais pessoas você tem que chamar, mais amigos tem que chamar, mais profissionais, pesquisadores, de tudo que você possa imaginar de turismo. Então isso é muito legal, né? Para nós que somos da área e pesquisamos na área, é muito interessante saber que tem tanta gente boa espalhada no Brasil que agora pode compartilhar. Em muitos momentos nós não tínhamos, nem sabíamos de fato que trabalhos eram feitos, às vezes pesquisas que eram desenvolvidas, atuações de mercado que nós tínhamos. E hoje esse é um espaço que certamente, eu digo assim, que veio para ficar de alguma forma, né? Claro que não vai ser com a mesma intensidade, mas de alguma forma sempre vai ter essas experiências, porque são experiências que são de compartilhamento. E esse compartilhar significa que é algo que o turismo faz sempre, né? Nós compartilhamos momentos, porque o turismo são momentos. E esses momentos que nós estamos passando aqui, certamente é algo que pode contribuir com o turismo de hoje e com o turismo futuro, né? Não, com certeza. Então tá, vamos começar. Daqui a pouco o pessoal vai Vai entrando. É um né? processo. É o jeito. Então, bom dia a todo mundo que está ouvindo a live. Bom dia, professor Calidon. Essa aqui é a 10ª edição, né, do nosso Lives de Quinta da BB Tour Goiás. Nenhuma semana a gente deixou de fazer depois que a gente começou o projeto e temos mais umas 20 para frente aí que já tá agendado, está sendo um projeto bastante interessante, com bastante sucesso. Para quem não está tendo oportunidade de ver agora, né, então o pessoal que entrou, avisa seus amigos e tudo mais, a gente sempre coloca
o nosso perfil no YouTube, né? Então entra no YouTube, digita BB Tour Goiás, o perfil que aparecer ali, vocês verão que as lives anteriores também já estão colocadas ali, né? Então, essa semana a gente vai conversar com o professor Caridon, né? Então no card, inclusive a gente colocou um mini currículo dele. Ele é doutor e mestre na área de turismo lá na Univale, em Camboriú, graduado em turismo no Sistema Educacional da Amazônia, estágio doutoral na Universidade de Alicante, na Espanha, CEO da APRI Consultoria, APRI Consultoria, consultor, escritor e palestrante na área de turismo, artigos e livros científicos publicados nacional e internacionalmente, pesquisa temas voltados às políticas públicas e governança no turismo. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e atualmente estou na coordenação da área de turismo e hospitalidade do Instituto Federal de Goiás, e eu também sou diretor de ensino e pesquisa aqui da seccional da BB Tour Goiás. Então, prazer você ter aceito o convite aí para a gente ter esse bate-papo sobre políticas públicas de turismo, né? Minha tese também foi na área de políticas públicas, de governança, dá para a gente trocar Legal. algumas figurinhas, algumas ideias bem bacanas aí. Então, é isso. Gostaria de falar suas primeiras palavras aí. Renato, bom dia a todos. Primeiramente, bom dia a você, né? Agradeço a BBTU Seccional Goiás pelo convite, né? Isso foi muito legal, a gente fica muito feliz. Sempre tem a oportunidade de poder falar de governança, políticas públicas, né? Agradeço a Giovana, que teve inicialmente o primeiro contato conosco, por esse convite, a você, né? Que veio tocando algumas figurinhas. Né? E ter esse espaço, e esse espaço é um espaço que a gente fica muito feliz de poder compartilhar essa política pública, poder compartilhar essa governança, poder, assim, ter alguns starts, né? Alguns insights também, porque é um processo que é muito inicial ainda, né? Quando passa em governança é muito recente. Então, fico muito feliz de estar aqui, compartilhar, espero poder contribuir de alguma forma, né, com esse tema. Né? Agradeço a todos que estão aqui conosco, acho que também entrarão. E certamente vai ser uma hora de uma boa conversa, de um bom diálogo, e principalmente com você, que também tem conhecimento nesta área, né? É um pesquisador sobre esse conteúdo, então certamente essa parceria, né, e essa figurinha será muito bem trocada. E obrigado novamente. Com certeza, com certeza. Então, já que você deu a deixa em relação às governanças, eu vi que a tua tese ele está bem focado na parte de governança também, e então gostaria, né, que você falasse um pouquinho para o pessoal que tá presente, o que são e quais são as funções dessas governanças. Tá. Obrigado, Renato. Primeiro, assim, eu queria, pelo contextualizar um pouquinho a governança, Leonardo, só para ter um entendimento, por que nós estamos hoje, quando a gente pensa em função de governança, quando a gente pensa o que são governança? A governança ela é muito, não é que ela seja somente recente. Os próprios estudos dela, você começa a ver que o termo governança, que é a questão do governance, um dos aspectos de gestão, ele vem de 1930. Só que em 30, quando a gente pensa lá do Case, do Ollison, não tem esse formato que é pré-estabelecido ou estabelecido no dia de hoje. O que ocorria? Nós temos um gap, digamos, de 30 a 70, que é um gap que você tinha que entender qual era o processo da governança, como era que essa governança de fato funcionava, entender que eram novos processos de gestão que estavam surgindo, mas não sabiam de fato o que era esse novo processo e como determiná-lo se era uma governança ou não. E aí em 70 a gente começa, né, assim, a ter um surgimento dele muito mais claro, tanto nos Estados Unidos como na Europa, passa a circular esse termo governança. Só que o interessante não é isso, é que quando chega em 80 só, imagina, na década de só em 80, que de fato o termo governança ele vem a surgir num documento oficial, que estava um administrador, e esse administrador ele tinha uma função, então, de fazer funcionar os interesses desses acionistas. E aí só que surgiam conflitos, porque são muitos acionistas. Um acionista quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e o próprio, né, administrador não conseguia sanar tudo isso. Então, ele, quando se baixava uma forma de conflito, e esse conflito tinha que ser organizado, tinha que ser, então, peraí, vamos conversar então aqui, e nessa nossa conversa vamos chegar ao denominador comum. Esse processo aqui embaixo, que passa a ser a governança, que é o momento de gestão, que é uma forma de diálogo da gestão. Então, quando vem esse conceito em 92, né, do Banco Mundial, que é o primeiro conceito voltado à governança corporativa, né, que isso fica bem estabelecido, porque logo em seguida nós temos documentos também da Austrália que vem falando da governança governamental. E aí nós temos alguns aspectos da governança, porque nós temos também alguns tipos de governança. Nós começamos com a corporativa, depois você passa para a governamental, passa para a administrativa, você tem também a ambiental, e nós estamos hoje, nós trabalhamos as questões de governança turística. Então, quando a gente pensa em governança turística, e eu gosto de ter dois momentos para falar da governança turística, é do entendimento da IGR
e da governança, ou seja, da instância de governança e a governança. Há uma confusão muito grande que a gente percebe, nossos próprios gestores, principalmente, em tratar governança como se fosse a mesma coisa da instância de governança. E elas são diferentes, elas não são a mesma coisa. A instância de governança, ela é de fato, e ela é a organização. Ela é instituída de uma forma jurídica, ela é pré-estabelecida juridicamente, ou então ela pode também, se ela for até informalmente, mas ela tem uma característica de ser uma organização. A governança, ela é uma forma de política. E uma forma de política você desenvolve todos os seus atores. Atores do setor privado, atores do terceiro setor, né, e atores do setor público. Então, esses stakeholders são as partes interessadas que de fato fazem acontecer a governança. Então, a governança é uma forma de política que você vai ter dentro dela. E aí, pensando nessas funções que trabalhamos, que você também perguntou, nós temos que entender o seguinte, que ela tem que ser paritária, que ela tem que ser colaborativa, que ela tem que ser coordenada, que ela tem que ter umas relações de poderes de forma igualitária, quando fala da questão de paritária dela. Essa própria transparência dela tem que ser informada. Então, assim, você tem muitos critérios que são estabelecidos para a formalização, para a formação da governança. A governança, ela é a gestão, ela é a forma de gestar. E a instância de governança, ela é a organização como se fosse o material e o imaterial, o tangível e o intangível. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre no início, quando a gente fala de governança, porque há muita confusão, principalmente em gestores e até alguns alunos, em saber o que é um e o que é outro. Então, o processo de governança significa que é o processo de quê? De gestão daquele organismo. Nós estamos fazendo a gestão daquela instância de governança. Então, esse é um grande processo que nós temos quando a gente pensa, né, na forma histórica dela e essa contextualização dela de uma forma, claro, muito sucinta, né, sem trazer ainda alguns autores, de uma forma bem sucinta. Eu vejo muito dessa forma, né? São estabelecidos e pré-estabelecidos também. Ah, interessante. Então, é isso. Em relação às instâncias de governança dentro, né, do programa de regionalização do turismo, né, qual que é a sua opinião sobre tanto a forma como está sendo configurado, como foi configurado essas instâncias de governança dentro do PRT e o PRT como um todo? O PRT, imagina, o PRT ele surge, que é o Programa de Regionalização do Turismo, né, ele surge em 2004. Ele tem seu surgimento em 2004. O pessoal comenta muito assim, mas é em 2007 que sai esse primeiro documento. Mas o surgimento real dele é em 2004, que é o lançamento dele lá em abril de 2004. Quando a gente pensa nesse lançamento dele, ele lança um documento prévio chamado assim mesmo coloca, documento prévio para uso interno, que é o que se surgiu, que é o que ficou depois sendo estabelecido no documento de 2007, que são as diretrizes do que são chamadas no terceiro módulo operacional, que são as diretrizes de fato para instituir uma governança. E aí, quando a gente pensa na instituição, a gente pensa na questão desse programa. O programa ele surge com uma questão muito clara, é descentralizar. É dizer para você assim, olha, você tem agora uma autonomia de fazer com que você coordene de fato as ações do seu estado, as ações da sua região, no caso, né, que eu falo de região, ações da sua região. E aí, o que queriam ser essas regiões turísticas do Brasil? Nós temos o mapa do Brasil 2019 a 2021, que esse mapa do Brasil, ele determinou que nós temos hoje 333 regiões no Brasil. E nós temos 2.694 municípios, ou seja, mais da metade dos municípios brasileiros fazem parte de alguma instância de governança no Brasil. Quando a gente pensa nisso, o programa em si é um programa que vem para descentralizar e dizer assim, o governo diz nesse momento, olha, eu não tenho como cuidar sozinho de todo o processo que vocês querem, como recursos, projetos, ações, resultados, que não tem como fazer. Então, eu estou passando para vocês esse papel também. O grande problema é que qual foi o grande problema que eu digo do PRT? É que as regiões eles não se apropriaram disso. As regiões não se apropriaram por dois momentos. Primeiro, por não saber de fato como fazer, não saber de fato o que era. Porque não é pensar em processos que a gente vai falar hoje e amanhã você sempre replicar a questão de descontinuidade, eu nem falar disso porque é uma coisa que eu digo que até utopia pensar que isso vai parar, sabe? Então isso não vai deixar de ocorrer. Mas uma grande questão que eu percebo que é a apropriação dos próprios atores. A apropriação que eles têm que, de fato, fazer essa regionalização funcionar. Essa questão de ser descentralizado, quem que faz o turismo nesses lugares, nas cidades, é o setor privado.
O setor público ele vai ter a função de organizar e deixar pronto para que o setor privado venha depois. O problema é que nenhum faz sua parte. E aí, quando ninguém faz sua parte, fica um balaio de gato mesmo, fica algo que ninguém consegue se entender de fato como é que funciona. Então, no PRT, são umas características dele. O PRT ele vem para dizer assim: olha, estou descentralizando, estou passando para vocês as possibilidades de vocês caminharem sozinhos. E aí, eu vou ter uns recursos aqui. Então, você tem que se organizar, criar uma forma jurídica de conseguir esses recursos que também nós apresentamos para vocês. Por que eu fico pensando nessa questão desse terceiro modo operacional? Quando sai agora 2009, que chama assim, um documento orientador para instâncias de governança. Dessa forma que vem, orientador. As pessoas não entendem que a governança, se nós temos 333 regiões hoje no Brasil, nós deveríamos ter o quê? 333 instâncias de governança estabelecidas. Porque a pessoa pensa que, mas eu tenho um conselho no meu município. Mas o seu conselho ele pode ser estabelecido de uma forma de instância de governança municipal. A regional não está estabelecida. A regional você pode ser conselho, você pode ser um comitê, um fórum, uma agência de fomento, um consórcio, tudo isso pode ser a governança. Então, uma das grandes questões que eu vejo do PRT é a forma de se comunicar. Eu digo assim, que por mais que ele queira se comunicar, a comunicação dele é muito errada, muito errada. Primeiro, não diz para os seus gestores, não diz para as regiões, olha, você está fazendo parte de uma região, que essa região tem que ter uma instância de governança, que vocês vão ter autonomia em gerenciar, em organizar todos os municípios de vocês. O grande problema é que os próprios municípios, cada município tem seu interesse, e é muito natural. Aí cada empresa tem o seu interesse, cada associação tem o seu interesse. O grande problema é que os interesses, eles têm que perceber que os interesses não são apenas individuais. Porque se for pensar sozinho, o turismo é um negócio coletivo. Essa questão coletiva de contribuir, de ser colaborativo, nunca vai funcionar. Então, um dos entendimentos que nós temos que perceber nessa formalização das instâncias que o PRT traz, o PRT ele diz de forma muito clara que esse envolvimento é parte integrante dos atores. E os atores dizem assim, mas peraí, mas o que o município está fazendo? O que de fato os estados estão fazendo? O que de fato o Ministério está fazendo? Então, uma coisa que eu vejo muito claro é que o Estado não tinha mais braço. O Estado que eu digo como entidade federal mesmo de Ministério do Turismo. Não tinha mais braço. Não consegue atuar. Quando você pensa que no departamento de regionalização você tem 4 a 6 pessoas, o Brasil desse tamanho é inimaginável, mas querer que funcione da forma pensando somente em ministério. A questão é que as regiões até começaram a pensar para dentro. O turismo é força centrífuga, é dentro para fora, é pensar para dentro. Esse pensar para dentro, a gente pensa 4 aspectos desses desafios: a organização, as relações de poderes, as informações e ações e os resultados. São 4 grandes desafios que a gente vai ter o tempo inteiro. A organização a gente não consegue, professor, ter muito claramente, sabe, Leonardo, quem é esse ator? Ele sabe por que ele está ali, naquela reunião, pelo menos? Ele sabe por que ele faz parte de uma instância? Ele sabe por que ele faz parte daquele fórum? Ele sabe por que ele faz parte daquele conselho? Ele não sabe muitas vezes. Ele não tem nem ideia. Uma experiência que eu fazia muito, eu sempre faço, qualquer fórum que eu vou, sempre faço isso. Ao sentar, eu pergunto à mesa, né, assim, sabe do que é essa reunião? Você sabe por que a gente está aqui de verdade? A pessoa, não, eu não sei, meu secretário mandou ouvir. Isso é muito comum acontecer. Então, quando a gente ouve isso, a gente fica até muito frustrado, porque a pessoa que está lá, ela vai tomar uma decisão para desenvolvimento e melhoria daquele município, melhoria daquela região, ela vai tomar uma decisão. Ela não sabe por que ela vai decidir. Então, sempre que eu digo assim, que a gente sempre tem um olhar muito crítico para as questões, o turismólogo tem que se abraçar muito de um fundamento, que eu digo, é fazer crítica, mas fazer crítica trazendo soluções. Acontece muito que sempre há um momento da crítica, 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 e não vem quase essas soluções. O Ministério tem suas deficiências absurdas, né? Ele não consegue avaliar as governanças, não consegue se comunicar direito com as governanças, ele não consegue, principalmente, startar processos que cheguem de fato na ponta. E aí, em contrapartida, os atores, que somos nós, talvez estamos do outro lado, a gente não consegue também buscar essa comunicação de forma efetiva. Então, ou seja, é um caminho de ida e volta, não é só de vinda, não é só de cima para baixo. Por mais que a política seja estabelecida de cima para baixo, mas ela foi sempre
ouvida. Quando a gente pensa no PRT, as oficinas foram feitas em todos os estados, né? Todo o estado do Brasil participava das oficinas. A questão é que quem participava das oficinas não dizia as suas reais necessidades, não colocava os seus reais desesperos, não colocava de fato o que ela necessitava. E no momento que você não coloca o que você precisa, não tem como saber. Então, significa que aquilo está funcionando. Ah, então está certo, então eu posso ir por outro caminho. Então, isso é uma das grandes questões que se tem do PRT, né? Ele veio para descentralizar, mas essa descentralização, as pessoas não conseguiram, os estados, os municípios, as regiões, não conseguiram absorver que ela tinha que tomar conta disso. O que acontece muito nos conselhos, professor? Não sei se você percebe também, deve acontecer isso no Brasil, em termos de referência. Eles são sempre consultivos, não são deliberativos. E você imagina, você faz a consulta, diz que é para fazer, mas ninguém tem obrigação de fazer aquilo. Então, eu digo, isso é um grande problema que nós temos de não ter uma instância formalizada. Porque as instâncias, elas passam a ser deliberativas. E o ato de ser deliberativo significa que você quer fazer um programa para o município, para a região, você quer fazer um plano de desenvolvimento da região, então, tudo bem, vem para cá, para dentro. Nós vamos discutir todo esse processo, então vamos deliberar e dizer, olha, vai funcionar desta forma. Pode funcionar por este caminho. E também a gente sabe, professor, que no turismo esses testes vão e voltam todo o tempo. A gente, como pesquisador, a gente faz pré-teste, a gente testa uma questão, a gente vê que não funciona, a gente volta e faz outra. E é muito isso que ocorre. Por isso que as ações, elas são medidas. Você tem o T1, T0, T2, T3, elas são medidas. Essas medições, você perguntar, qual a instância de governança no Brasil que faz uma medição? Qual a governança no Brasil que tem, de fato, monitoramento? Qual a governança do Brasil que, para instituí-la, né, ela tem um processo que ela vai fazer o quê? Então, eu vou preparar os meus atores aqui. Se ele não sabe por que está aqui, vou pelo menos dizer por que é, o que nós somos, para que é uma instância, para que ela serve, qual o envolvimento que você vai ter aqui dentro, quais decisões que você vai ter. Então, se nós não temos minimamente isso, como que talvez funcione? Então, nós temos um caminhar muito distante ainda da funcionabilidade. E aí é uma questão que eu fico me perguntando sempre, sempre, sempre isso. Quem está se comunicando errado? Né? Isso eu pergunto muito. Até os meus amigos que estão na comunicação perguntam, quem está se comunicando errado? É o Ministério? É a região? São os atores? Quem está se comunicando errado? E aí uma coisa que eu sempre vejo é a orientação que os órgãos de turismo têm. Eu não peço mais, hoje cheguei um momento da minha carreira que eu digo para você, eu não peço mais que o meu gestor tem que ser um turismólogo, o meu gestor tem que ser alguém. Eu peço que a equipe dele seja, que a equipe dele conheça. Porque o gestor está preocupado em conseguir voto para aquele seu deputado que o colocou ali, ou o seu governador, quem for que colocou ali. A preocupação dele é somente essa, fazer gerar resultado porque quer voto. Só que ele entende um problema, ele entende uma questão, que o voto dele só se vem com resultados de políticas que sejam políticas eficientes. Então, se eu tenho uma política funcionando, se eu tenho isso acontecendo, se as pessoas estão de fato percebendo que houve uma melhoria, não era mais fácil você ter isso como resultado do que apenas você forçar as pessoas a querer votar no seu candidato? Eu não peço mais, eu confesso, eu já nem peço mais hoje assim, que os nossos gestores sejam. Não, que ele tenha uma equipe, que a equipe de fato entenda. Nas suas próprias pesquisas, na pesquisa de política pública, onde a gente pensa nesse processo de regionalização inicial, a gente vem de um processo das políticas públicas desde 1923, e a gente vem se caminhar todo, quando chega em 92, desse próprio, que é o programa o PNMT, né, que é o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, essa mudança em que, de fato, o município ele tinha como atividade principal gerir o seu turismo único, que eu digo turismo único é a preocupação somente ali, não olhar para os outros, ele cuidava de si. Hoje, o município ele tem dois momentos, ele cuida de si, mas também cuida da região, então ficou um pouco mais difícil para ele também. Ele conseguia cuidar quase de si. Você imagina se cuidar também de outro. Isso é muito mais complicado. Então, sempre quando eu penso na realização, eu penso que a comunicação tem que ser muito mais efetiva, que as informações de institucionalização tem que ser muito mais gradual, e principalmente os organismos de turismo. Isso é quase um desespero que eu tenho quando eu converso com gestores, de dizer para eles que eles têm que dizer minimamente, sabe, o que cada um faz naquela governança, naquela instância de governança ali. Porque o processo de governança chega a ser quase desesperador para nós. E como é que nós vamos gerir algo que a gente não consegue ter uma efetivação dela? A gente não consegue ter uma institucionalização dela. A gente não consegue ter um momento paritário, porque
acaba o quê? Uma governança é muito legal quando tem reuniões de governança, né? Todo mundo briga, todo mundo fala muita coisa, aí tudo bem, divide-se as ações. Quando é o retorno das ações, quem que fez as ações? Um ou outro. E aí sempre a gente percebe que são grupos muito pequenos que ficam à frente, tomando conta. Claro, se esse grupo ficar à frente, ele tem um conhecimento muito maior do que está acontecendo, então vai ter muito mais poder nessa relação de poder e dizer que pode ser feito a ação A ou a ação B. É um processo muito natural. E aí, se a pessoa entra, aí um ator novo que entra lá e quer mudar tudo, quer dizer que ele não funciona daquela forma, sem entender o histórico, sem entender o processo e sem entender de fato como é que ocorreu. Cada ator novo, eu digo que ele é um ente de geração embrionária de formalização de governança. Por que embrionária? Porque ele tem que entender primeiro aonde ele entrou, o que estava sendo feito, o que ocorreu e qual a parte dele nessa contribuição, de que forma ele pode contribuir. O PRT ele tem dois grandes momentos que eu digo. O primeiro é pensar nele de um momento que vai fazer com que as regiões possam desenvolver. O segundo é dizer que eu vou facilitar a minha vida como ministério. Vou facilitar um pouco mais a minha vida, porque eu consigo fazer vocês atuarem sozinhos, vocês fazendo sozinhos. Quando a gente pensa daqui para lá, de dentro para fora, a gente pensa assim, o ministério, ele se eximiu da gente. É como se ele saísse um pouquinho nesse momento para ir, mas eu preciso do braço dele para conseguir recursos. Eu preciso dos projetos. E aí é uma questão que eu digo. Eles não percebem que os recursos ainda continuam lá. Esse aporte ainda continua lá. E aí vem aquela questão que, até na sua própria tese, eu coloco a questão dessa formação, né, não é do profissional, a formação dessa política. Né? Esse ator, professor, que faz parte dessas políticas, que faz parte desse entendimento, que busca entender o que é uma governança, o que é uma instância, ele não busca entender de fato. Até para as pessoas que ele busca, ele não busca entender. Ele está ali. Ele quer uma melhoria rápida. E é uma coisa que a gente consegue perceber. O senhor fala isso no seu trabalho, e a gente tem muitos trabalhos que a gente vem percebendo essa governança, que não existe, não conheço nenhum lugar que é a curto prazo. Eu não conheço funcionar a curto prazo uma governança, ser estabelecida a curto prazo, ser estabelecida um programa, uma ação que de fato resolva algo em curto prazo. Eu não conheço, professor. O que nós conhecemos são ações pontuais para aquele momento. Mas não significa que aquela ação vai contribuir com o turismo de forma muito geral, como nós queremos fazer para as regiões turísticas, não somente para o município. Tem uma questão, professor, que eu vejo, já pode me interromper também, pessoal, que quiser, tá? Porque se for aqui, a gente vai falando e vai embora. Quando a gente leva algum projeto para ser desenvolvido numa instância de governança, né, ou naquele conselho, uma proposta, ao levar essa proposta, geralmente não tem as mensurações dela. Tem a proposta de dizer assim, vamos fazer determinado evento, por exemplo, vamos fazer um evento gastronômico. Ele é legal porque esse evento ele vai trazer, vai dar notoriedade para a região, vai mostrar nossos pratos, né? Vai ser muito interessante para trazer mais divisas. Talvez no primeiro momento a mensuração seja essa, mas a mensuração tem que ser primeiro. Para quem que é feito isso? É feito para a população local? É feito para o turista, de fato? Para quem que é isso? Depois que eu tenho essa medição de saber de fato para quem que eu estou fazendo, realizando isso, tudo bem. Entrou essas divisas. Essas divisas que entraram beneficiaram o quê? Apenas os empresários que estão ali, as associações que estão envolvidas, quem que beneficiou? Então, assim, aí quando eu penso nesse benefício, eu digo, tá bom, fizemos essa edição. Qual o segundo passo disso? Qual o resultado que nós tivemos e agora nós vamos utilizar isso para vender muito melhor para o ano que vem, ou então nós vamos utilizar isso como uma forma de divulgação do nosso município, saber que de fato nós temos essas atividades aqui. Então, essas mensurações, elas têm que ser ditas desde lá no início do projeto. Elas não podem ser pensadas somente depois dos projetos que vão realizar. E aí é um dos grandes problemas que nós temos, porque nós temos projeto para acontecer naquele momento, para dar aquele resultado, e isso vai deixando desesperador o processo de governança, que é o processo de gestão. O que nós pensamos? Nós temos desafios da organização, que é fazer com que aquilo de fato funcione. Saber que aqueles membros ali, aqueles atores, esses stakeholders, eles de fato tenham conhecimento do que é. Nós temos a questão de relação de poder, que nenhum possa mandar mais do que o outro, que essa relação seja de fato paritária, igualitária, que o meu voto
valha como seu voto, que as minhas informações e os meus projetos também possam ser vistos como os seus, né? Que as minhas decisões também podem ser vistas assim como as suas, que esse trabalho é um trabalho de forma cooperada. Aí vem a questão dessas informações e ações. As informações passam pela questão dessa transparência, transparência documental, né? Seu regimento é muito claro, o seu estatuto é muito claro. Quando nós vamos fazer qualquer determinada ação, as ações nossas são sempre passadas para todo mundo. Todo mundo vai saber o seu real papel dentro daquela ação, para até ser cobrado futuramente. E aí, se eu tenho umas ações que são, nesse primeiro momento, efetivas, elas podem me trazer resultados. Mas se elas são, nesse primeiro momento, apenas ações que talvez me dê visibilidade, esse talvez não tem que existir mais. Nós temos que pensar, professor, em possibilidades reais, com mensurações reais. Quando nós trabalhamos sempre pensando em governança, pensando em política pública, a gente sempre trabalha em não pensar que muitas soluções que a academia, que o mercado procurou, que o setor público procura, já estão dentro das instituições. Você pega a sua tese, pega a tese do professor Wilker, pega a tese do professor Marcos, pega o trabalho da professora Trentino, do professor Fratucci, né, digamos assim, vamos pensar só nisso, pensando em políticas públicas e governança. Quantas soluções e ações estão específicas lá, claras, testadas, que de fato já tem uma contribuição para a sociedade? Não se busca isso. Não se estabelece muito isso. Hoje, eu fico muito feliz que nós estamos tendo um olhar para dentro de forma melhorada. O que significa essa forma melhorada? Significa, professor, que já estão começando a buscar trabalho na academia como soluções para o mercado, com soluções para o setor público. Então, isso para a gente é algo até recompensador. Porque se a gente trabalha 4 anos numa tese, são 4 anos aplicando, questionando, indagando, encontrando soluções e principalmente ouvindo o que de fato as pessoas que estão na ponta fazem do turismo. Nós trabalhamos em 3 regiões no Brasil. Região da Costa Verde Mar de Santa Catarina, região das Hortênsias de Gramado e a região do Polo Costa das Dunas, no Rio Grande do Norte. Quando a gente pensa em organização, né, efetivas de documentais, se a gente, por exemplo, se eu disser para você, é incrível ver a organização do Polo Costa das Dunas de forma documental. É impressionante a forma que é feita, porque ela é muito bem estabelecida, muito criteriosa, diz claramente qual a função dos seus atores, diz quem são os seus atores, e tem algo que é muito legal, que é a paridade delas. E assim a gente começa a pensar em tantas outras que são formais e têm uma funcionalidade, outras que são até informais, mas que têm uma função de possibilitar desenvolver aquela região turística. Então, na governança, a gente tem que ter alguns aspectos quando a gente pensa em organização, desde lá do PRT. Né? Um dos aspectos é entender que cada colaborador daqueles que estão lá, não é que a função dele é primordial, é que tem que trazer para dentro o conhecimento de determinados aspectos da sua liderança, ou seja, se ele é de uma associação, por exemplo, da BAB, ele vai trazer questões que são da agência e que podem contribuir com aquela região e que pode também trazer frutos para eles, frutos que eu digo que são de fato rendimentos. Se eu sou no hotel, o que o hotel leva de contribuição para a governança? O que a governança também vai dar de contribuição para os hotéis? E assim você vai tanto para a alimentação fora do lar, tanto para os atrativos turísticos, para os guias de turismo. Então, sempre entender que esse caminho vai ao encontro da governança, e a governança também que sempre ao encontro dos seus atores. Porque se os atores não conseguem perceber que eles também serão beneficiados, eles não têm por que estar ali. Por que eu vou estar ali? É uma entidade a mais que vou ter problema, vou ter tempo, vou ter que pegar o meu tempo, né, e colocá-la de dentro, vou ter que começar a escrever projetos, vou ter que fazer ações que talvez não me retornem. Então, esse retorno tem que estar muito claro para ele dentro do processo da instância de governança e no processo da própria organização que é a governança. Quando não se tem isso, professor, certamente cria-se muita dificuldade. É bem complicado, né? Foram colocados diversos pontos interessantes aí na tua fala e, inclusive, você citou uma parte da tua tese que fala das 4 dimensões, né, da governança e que 3 delas elas são um pouco mais efetivadas e uma ela é menos efetivada, que no caso é o da organização, né? Organização, o resultado a organização é a mais clara delas. Mais clara delas. E a gente percebe muito isso, né? E outra coisa interessante que você colocou também é exatamente a função da governança e o poder que a governança tem, né? Essa diferença entre órgão consultivo e órgão deliberativo, que muitas vezes a gente vê governanças
em boa parte do Brasil que não passam de um bate-papo ali das pessoas e que não se efetiva nada, que não se propõe nada e que também não tem essa proposta exatamente por ter esvaziado esse poder que ele poderia ter. Né? Então, são alguns aspectos que a gente tem que analisar. Por conta disso, eu até gostaria de saber a forma como as diretrizes do Ministério do Turismo foram montadas quanto à institucionalização dessas instâncias de governança. Ela foi a forma mais correta ou o Ministério do Turismo poderia ter pensado essa estruturação em governança de uma outra forma? Inicialmente, professor, muito interessante a pergunta, porque até numa avaliação que nós fizemos sobre os planos nacionais, nós buscamos entender se essas políticas da transparência e institucionalização dela, ela tinha como base muito real os planos nacionais. Porque o plano nacional é o nosso grande norte, são os planos nacionais. Então, tudo que deveria que viesse posterior tem que ser com base o quê? Nos próprios planos. E aí o programa, como os programas viessem de uma forma muito paralela, né? E aí, para paralela, nesse momento paralelo, que vai andar concomitante com o plano desse programa, porque é um programa que está dentro do primeiro plano inicial, desde lá que vem esse pensar, desde 2003. E aí você tem um momento que você diz assim, peraí, eu tenho que ter agora então algo que de fato nos represente em todo o Brasil. E aí pensa-se nas instâncias. Porque as instâncias de governança, ela tem que entender o seguinte, elas não são instâncias de governança somente do turismo. Elas existem para diversos órgãos, né? Seja para diversos segmentos, seja ambiental, seja corporativo, seja. No caso, nós pegamos um modelo de governança, de institucionalização, e trouxemos ela para o turismo. Na sua própria institucionalização, os critérios dela, digo assim, essa formalização dela, inicialmente a gente não concordava de forma nenhuma em algumas questões. Como, por exemplo, essa escolha que se tinha inicial dos próprios atores, quem fazem parte dela, né? Ele deixava muito solto quem fazia parte dela. Tipo, se qualquer um pode fazer, né? Depende de você que é do município, você seleciona, você da região, você se organiza e vocês vão elencando quem pode participar, quem tem interesse, quem de fato compreende sobre isso. Inicialmente foi muito duvidoso isso, porque você podia trazer gente, olha, eu vou trazer alguém aqui que pode contribuir com a gente, a associação dele é legal, vou trazer aqui para dentro. Não é questão de ser legal, é qual a contribuição real que isso ia trazer. Ele tem algum aspecto que de fato é envolvido com o turismo, e assim, tá, é transversal, o turismo envolve todo mundo, né? Todo mundo de alguma forma participa do turismo, sim, mas qual a contribuição dele para o turismo do nosso município, da nossa região? Nós temos essa atividade aqui dentro, isso funciona dessa forma. Então, nesse primeiro momento, isso foi muito difícil, porque ninguém se entendia mesmo. Ninguém entendia que, primeiro, que a governança, que essa instância de governança, ela era uma formalização diferente. Ela era outra instituição que devia, outro organismo que devia ser formado. Ninguém quase conseguiu entender. Quando vem agora 2019, ela vem com uma lucidez muito maior nisso. Isso é uma grande diferença que a gente percebe a lucidez dele no sentido. Ela diz lá como é que tem que ser estabelecido, como é que esses atores têm que fazer, quem pode fazer parte, como deve fazer parte, as formas de pontuação. Tem 5 pontuações muito interessantes, professor, muito interessantes mesmo, que diz assim, olha, agora, gente, você tem que formalizar por estes princípios, por estes critérios. Então, ou seja, agora já temos um arranjo, nós já temos uma organização fechada, que eu digo. Você tem, ele tem que ter esses critérios para poder fazer parte dessa governança. Uma questão, professor, que eu penso, que eu até comentar, o município, ele precisa fazer parte de uma região, e a região precisa fazer parte do mapa. Consequentemente, quando o mapa do turismo sai, é um mapa que sai a cada 2 anos, né? Assim, teve um interim que foi só um ano, e esse agora é de 2 anos, 2019, 2021. Essas regiões, que são as 333 regiões, elas têm critérios para entrar lá. Um dos critérios que tanto o município para fazer parte da região, tanto como a região para fazer parte do mapa, é o ter um conselho de turismo. Né? É o ter um conselho estabelecido de turismo, estabelecido, organizado de turismo. Automaticamente, o que se entende, professor? O que se entende? Se eu tenho um conselho de turismo, esse conselho de turismo tem uma representatividade das pessoas que de fato atuam com o turismo naquela localidade. Então, para vir para a minha região é muito mais fácil, porque o próprio representante do conselho, não precisa ser o conselho todo, apenas um representante daquele conselho municipal vai de fato estar ali representando o nosso município dentro da região. E aí, esses critérios estabelecidos,
O primeiro que eu vi a dificuldade era esse, principalmente de não saber quem era quem dentro do processo, quem que poderia vir, quem que não poderia vir. O segundo momento que eu percebo que era uma dificuldade que nós tínhamos era se aquele município de fato era turístico ou não. Porque nós temos algo no Brasil que a gente fala sempre assim, mas esse município tem vocação turística. O que é uma vocação turística? Eu ficava perguntando muito isso nas pesquisas, sim, mas quem disse que aquele município pode de fato ser turístico? Todos nós pensamos assim, qualquer município do Brasil pode ser turístico? Pode. Mas tem municípios que têm que entender que o forte dele não vai ser o turismo. As atividades turísticas dentro dele ali, por exemplo, com balneários, como atrativos turísticos bem pertinentes e bem localizados para os seus moradores, eles servem apenas para os seus residentes, eles são para eles. Um vizinho, um amigo, um parente, quando visita você, você pode levar naquele lugar. Não significa que aquilo, de fato, vai ser transformado em um objeto turístico para os seus visitantes de outros estados, outros municípios. Muitas vezes é local. Então tem que entender primeiro que tem qual a vocação do seu município, que se o seu município de fato pode fazer parte daquela região turística. E quando você entra nesse processo de região turística, você está dizendo que você está cumprindo alguns critérios, né? Como você ser organizado, como você ter um conselho, como você ter pessoas registradas, hotéis registrados no cadastro, e assim por diante. Então, os critérios iniciais dele, o meu desespero sempre era esse, é saber quem era quem dentro do processo. Das dificuldades também que eu via era, ele não conhecia, claro, não tem como conhecer de fato qual era o município que estava fazendo parte daquele processo. E aí a região devia ter um processo que isso não está muito claro lá no PRT, de dizer para o município, para o município, eu quero você aqui, não tem problema não, eu querer você aqui, quanto mais município tiver, para mim é melhor. Mas nesse momento você não pode vir para cá ainda. Nesse momento, me desculpe, é duro dizer isso, mas você não pode vir para cá ainda. Porque você não tem ainda critérios suficientes que possam estar conosco participando para que nós possamos desenvolver esse turismo da forma que nós pensamos. É até chato às vezes ouvir isso, né, da forma que está falando, mas é porque é o seguinte, se você não profissionaliza, você nunca avança. E aí você fica em município que um ano ele está, no outro ano ele não está. No mapa ele está, no outro mapa ele não está. E aí como você vai organizar uma governança, uma instância de governança, que é para que ela de fato permaneça por mais tempo? Porque se você imagina, você abre o mapa hoje, aí você tem 333 regiões e você estabelece essas regiões, essas instâncias. Você cria ela, documentalmente e regimentalmente você cria ela. Depois que você cria ela, com X municípios, no outro ano, metade dos municípios não estão mais no mapa. Porque o prefeito não quis, porque entenderam talvez que aquilo de fato não era importante. Então, os critérios que vem estabelecido desse novo, ele tem que avançar. Ele tem que avançar muito. Tem que colocar critérios muito mais. Não pensar só em número de hotéis, número de empregos que se tem como. Porque qual é um dos critérios? Né? Tem que ter o número de hotéis X que estão registrados no cadastro e o número de geração de empregos relacionados aos hotéis. Qual o critério de atratividade turística? Qual o critério que se tem de fato de estabelecer se aquilo ali, se aquele município tem atrativo suficiente para que as pessoas possam ir? Ah, mas cara, mais um atrativo só pode mudar todo o meu destino. Então, mas você tem pelo menos esse um? Então, isso não se tem claro lá. Então, mesmo saindo um novo modelo que tem critérios bem interessantes, bem pontuais, você ainda tem lacunas a serem preenchidas. Como entender pela atratividade, entender pela própria atividade turística que é feita, determinar, um dos sonhos que eu tenho, eu digo assim no plano de geração, professor, é que diga assim, olha, aqui na região nós temos cidades que é mais propícia ao ecoturismo, aqui é um turismo de negócios, aqui é um turismo. Não quer dizer que ela tenha só isso, mas quer dizer que essa identidade vai caracterizar aquela região. Essa identidade vai caracterizar muito melhor a importância dela, de fato, em estar naquela região. Porque se você não tem isso, o que acontece quando você não tem? Você está solto, você não sabe por que você está ali, você não sabe o que você está fazendo de fato, você não sabe muitas vezes nem por que as pessoas vão no seu município, estão buscando o seu município. Porque não temos isso. O trabalho que vocês fazem aí em Goiás, que é maravilhoso, são os observatórios. Os observatórios estão dizendo por que as pessoas estão ali.
estão pesquisando e fazendo entender por que aquilo é importante, porque um festival é importante, porque aquela atividade é importante, porque esse segmento turístico é importante. Então, quando a gente pensa em critério, eu penso muito por este olhar, por este lado, né, professor? Não sei se o senhor concorda comigo, mas tem muito olhar por essa forma. Não, tranquilo. Eu estou com algumas perguntas aqui, né? Por Tem uma favor. aluna nossa lá do IF, a Nayara, e ela está perguntando sobre onde estaria o maior erro. Você, em toda a sua fala, colocou diversos problemas em relação à política de turismo, e ela está perguntando o que seria o maior erro no desenvolvimento de políticas públicas para o turismo. Deixa eu acrescentar, então, para que serve, então, as políticas públicas de turismo? Qual que seria a função, então, das políticas de turismo? É apenas desenvolvimento de uma atividade, né? É desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental, etc., né? Dentro de toda aquela visão que se tem, né? De desenvolvimento de uma forma holística, de uma forma integrada, etc., etc. Qual que seria, então, a função primordial dessas políticas públicas de turismo? E outra coisa, as políticas de turismo, elas não estariam desvinculadas das políticas em outras áreas dentro, né, dentro da dinâmica da população e tudo mais, as dinâmicas da educação, da saúde, dentre outras partes que são tão importantes, tão primordiais dentro de uma sociedade. Não parece que o turismo está um tanto desvinculado de tudo isso? Professor, ótima pergunta. Nayara ou Mayara que pergunta, professor? Nayara. Nayara, né? Sim, ótima pergunta, porque nós sempre nos remetemos a pesquisar política, nós sempre nos remetemos isso, né? A política, ela nasce do seio da sociedade. Qualquer política, ela nasce das deficiências daquela sociedade, né? Digamos, um grupo de pessoas tem dificuldade, digamos, vamos pensar assim, uma forma, um bairro e tem um problema sério de saneamento básico, sério. Então, não é necessário apenas colocar esgoto somente ali e resolver. Resolver o problema, beleza. Amanhã, para aquilo ali, como é que vai ser feito de novo? Né? Vou ter que esperar de novo, solicita, sempre dessa forma. Aí como é que surge? Surge políticas de saneamento. Surge políticas que, de fato fazem com que aquilo tenha uma perenidade, que aquilo funcione de uma forma não somente agora, mas que aquilo funcione amanhã, funcione posteriormente. E aí você vai ter uma dificuldade, que eu digo assim, uma necessidade que a população precisa e tem e para se organizar. E a política de turismo, ela nasce isso. Ela nasce de uma dificuldade que nós tínhamos de entender onde nós estávamos no processo. Nós não sabíamos de fato onde estávamos no processo. E até hoje temos dificuldade de saber aonde nós estamos no processo. As políticas brasileiras de turismo, antes do Plan Tour mesmo, quando a gente pensa nos primeiros documentos, o primeiro documento oficial era de 38, né, na portaria 406. Essa portaria estabelece regimentalmente onde nós estaremos enquadrados, o que nós poderíamos fazer parte onde nós estaríamos, ou seja, nós cuidaríamos de processos de viagem, a portaria inicial, né? Cuidaríamos de processos de viagens, cuidaríamos de processos que fossem relacionados aos patrimônios, a cuidados com os patrimônios. Então, essas mesmas políticas. Quando é uma política que é uma chave que eu digo que vira muito, essa política do plano de 2003, é uma política que consegue ter um momento maior, uma visão maior de forma holística, como você fala. Claro que a deficiência dela, grande, está onde, professor? Está em não ter um link formal, um link institucional. Lá diz sim, nas políticas todas, se a gente pega os macroprogramas, se a gente pegar a primeira política que tem todos aqueles macroprogramas, de alguma forma a gente vai ter um trabalho social, vai ter um trabalho com segurança, vai ter um trabalho com saúde, vai ter um trabalho de diálogo, de alguma forma, mas subentendidas, isso não pode ser subentendido. E tem que ter claro. Então a grande dificuldade que eu vejo nas políticas nossas é ter claramente qual o papel nosso o papel da política de turismo relacionado a todos os municípios. Eu conversei com uma professora, a professora da Universidade Federal Rural, e ela falou uma coisa que foi muito interessante, que quando você faz um plano diretor do município, né, as pessoas fazem um plano diretor e às vezes colocam o turismo lá. Mas aonde a educação está dentro do turismo? Aonde a saúde está dentro do turismo? Aonde esses aspectos sociais de fato estão dentro do turismo? Nós subentendemos isso, que nós fazemos parte de tudo isso, porque nós temos segmentos para todas essas áreas. Então, o grande problema que eu vejo na política não é somente de formalização, é de institucionalização delas.
É instituí-las dizendo assim que nós contribuímos com esses setores e nós temos que estar inseridos nesses outros setores. Nós temos que ter cadeiras também dentro de alguns outros conselhos, nós temos que ter cadeiras principalmente dentro do processo que desenvolve a cidade. Um plano diretor nós temos que estar inseridos em muitos processos, não é somente um processo. Porque as pessoas, digamos, para nós termos funcionar a nossa política, é necessário que tenha uma política de segurança primeiro, é necessário que tenha uma política de educação primeiro, é necessário que tenha uma política de saúde educacional primeiro. Nossas políticas, elas são prerrogativas para que a nossa política venha posteriormente a isso. Nossa política não é antes disso. Isso é uma coisa que, por mais que se discuta, nossa política não vai ser antes desses outros aspectos. Ela vem posterior a eles. Só que para vir posterior a isso significa que, tudo bem, agora já veio essa política, então como nós nos inserimos nela? Então a gente tem que ter muito estabelecido as nossas políticas. Elas não são efetivadas, professor. O grande problema das políticas não são também efetivadas, um outro problema, elas não são efetivas. Elas são lindas, incríveis, maravilhosas para acontecer, mas ela não acontece a sua efetivação. E se acontece a efetivação, tem outro grande problema. Nós não temos a medição. Aonde avançou? Aonde não avançou? Como é que está estabelecido naquele município, naquela região, e como está estabelecido, aonde se avançou. Isso não se tem. A política é posta, ficou lá. Passa-se um governo, passa-se um modelo, vem outra política, também é posta de novo, e ficou lá. Então nós não temos continuidade de políticas, nós não temos melhorias daqueles programas que sejam efetivos. Documentalmente é muito interessante. Muito interessante. A gente pega os processos todos políticos, interessante. Os números que quer alcançar. Da última política nossa agora. Então, uma coisa que é muito interessante dela é que ela fala assim, né, que nós vamos chegar a X milhões de turistas, visitantes internacionais, vai dizendo. E aí coloca alguns critérios pequenos, como poderíamos chegar lá. Tá. Agora, se não seguir nos critérios, como é estabelecido, olha, você vai ter que ter aqui uma agência de fomento, a agência de fomento vai passar recursos para as empresas vão desenvolver com o município, e as empresas vão trazer mais turistas. Não se tem esse processo, não se descreve esse processo. As políticas têm que ser muito mais descritivas e muito mais efetivas. Porque até o processo descritivo delas é um processo que nos tolhe, não permite avançar muito nela. Então não tem problema de você fazer uma política, eu digo sempre para o pessoal da política, vamos fazer então um documento um pouquinho mais robusto, mas um documento que nos traga todas as possibilidades, porque o problema é que se nós somos transversais, nós somos interdisciplinar, nós temos para onde correr, nós temos para onde avançar. O grande problema é que nem juridicamente a gente pode avançar em determinadas políticas, porque lá não está descrito aonde vai. Então, primeiro, a efetividade, segundo, a descrição delas, e o terceiro, professor, principalmente a medição. Então, são os grandes momentos, grandes problemas que eu vejo na nossa política nacional. Você não acha que assim, a política de turismo em si, ela é pensada apenas sobre, assim, não apenas, mas mais focada na ótica econômica, ou seja, né, então toda a estruturação das políticas de turismo desde sempre aqui no Brasil foi baseada naquele discurso hegemônico do gerador de emprego e renda, sobre aquela vocação econômica natural das localidades e tudo mais. Eu tenho algumas perguntas aqui, então eu já aproveito para colocá-las aqui. Então temos o professor Tiago de Mello, lá da UNB, ele está fazendo algumas indagações também, e a ideia de vocação, né? Então, o que seria a vocação de uma localidade? Aí ele coloca, a vocação não seria uma ideia com mediação transcendental, apenas com uma mediação transcendental, e ele emenda um pouco mais para frente, o que foi colocado, né, essa fala que você está colocando aqui, não seria mais uma política governamental ao invés de uma política pública em si? Porque há diferenças muito claras entre política governamental e políticas públicas, né? O equívoco não é justamente reduzir a política a essa dimensão? Professor, muito obrigado. Tem um professor, desculpe o nome dele, professor, que eu perdi. O que fez a pergunta foi o professor Tiago de Mello. Tá, professor Tiago, obrigado pela contribuição, e tem algo que ele fala dessa vocação. Esse objeto tridimensional que a gente fala, eles são escalares. Quando a gente pensa na vocação, vou pensar na vocação escalar, né? Municipal, estadual, né, e federal. E no meio disso agora, nós vamos ter a regional, que é depois do estado. Entre estado e município, vamos ter região. Isso é uma questão escalar. E aí a gente pensa, a vocação do Brasil para o turismo qual era? A vocação para o município, para o estado qual era? A vocação para a região qual era? E a vocação para o município qual era? Então, era muito escalar. Agora, o processo em si, a própria palavra vocação, é esse entendimento que a gente tem que entender muito.
que a gente não pode só pensar em vocação, isso é muito ao meu ver, né? Que a gente não pode só pensar em vocação porque eu sou aqui da Amazônia, estou aqui em Macapá, nós temos uma floresta inteira. Automaticamente, qual é a nossa vocação aqui, professor? É turismo. Utilizar a floresta que nós temos. Automaticamente essa é a nossa vocação. Não tem para onde nós corrermos, nós temos que utilizar isso, porque isso é uma coisa automática, se nós pensarmos de uma forma muito grande. Aqui em Macapá, nós temos um dos grandes aspectos nossos de visitação, não são as questões apenas, principalmente, os maiores atrativos nossos não são naturais, são culturais, que é a Fortaleza São José de Macapá, que é o meio do mundo, que é o Marco Zero do Equador. Então, entendam, automaticamente a vocação nossa seria para a Amazônia. Mas, quem mais visita a gente aqui vai no Marco Zero e vai na Fortaleza São José de Macapá. Então, há uma dicotomia em relação, talvez, do que é vocação e aonde está esse seu turista, e aonde deve investir, de fato, para a atividade turística. Quando a gente pensa nessa diferença de política, são políticas de governo e políticas de Estado, né? São duas diferenças. A política de governo é a mais dolorida que nós temos de todas, porque a política que o governo entrou, fez aquela política, digamos assim, mudou-se o nome, que às vezes vinha outro político, mudou-se o nome, e quer fazer aquilo de forma muito rápida para que ele marque o governo dele com aquela política. A política estadual é aquela que foi feita para ficar e ser melhorada. Quando a gente pensa em uma política nacional nossa de turismo, nesse momento, ela é uma política hoje de Estado, porque nós estamos desde 2003 com essa política, não é somente uma política de governo. Os governos eles vêm mudando alguns aspectos nela de pensar no hoje, né? De pensar para onde poderia avançar, de pensar para onde poderia caminhar. Então, uma das questões quando eu penso na política de governo é essa busca rápida, sabe, professor? Essa busca desesperada de ter um resultado agora, de alcançar o resultado agora. E aí ele não pegou o que tinha de bom no outro e trouxe, não, ele apenas cancelou aquilo e tentou colocar outra implementação para dizer que o governo dele fez aquilo. E aí isso nos traz uma dificuldade absurda para o turismo. Quando a gente pensa no turismo, nos aspectos dele, sociais, econômicos, nós temos que saber de que escola também que nós somos. Nós viemos de uma escola anglo-saxônica, uma escola americana. Quando a gente vem numa escola americana, a gente vem claramente dos aspectos voltados ao capitalismo de forma econômica. Quando a gente pega uma escola europeia, por exemplo, vou dar um exemplo, uma escola que eu estive lá, que é a escola espanhola. A escola espanhola, o social dela vai ser inserido posterior ao econômico. Ela é completamente economicista. O turismo é visto como um negócio turístico. Ele é visto como um negócio puro, emblemático puro. Todas as atividades deles estão pensando no negócio gerado. E aí ele entende que a questão social ela vem posterior a isso. Se eu gero um negócio, então eu vou gerar automaticamente melhorias para a cidade, melhorias para todos os seus envolvidos, para os empreendedores. Automaticamente eu gero isso. Mas o olhar dele é completamente econômico. No Brasil, quando nós temos essa questão de ter essa linha, né, muito americanizada, de fato, a gente pensa o quê? Então nós somos um país que nós temos muitos déficits sociais, nós temos essas questões educacionais muito difíceis ainda, de segurança, isso tudo nos aterroriza muito ainda, essa dificuldade que nós temos. Então, se eu tenho o turismo como uma possível solução, então o turismo o turismo vai me ajudar a melhorar o quê? Nas questões de geração de emprego e geração de renda. Mas não significa que... eu não vejo... Só interrompendo, falta 20 segundos para cair. Vamos entrar de novo? Não, professor, se quer, não tem problema nenhum. Estaríamos sim, sem problema nenhum. Não, pode continuar. Falta aqui 12 segundos para a queda. Tá, então espera cair. Esse período de lives aí. Pessoal, a gente vai reiniciar então e entrem de na hora do almoço da turma, né, professor? É pouco tempo para muito assunto, né? E política é isso, né, professor? Política é bom por isso que são muitos olhares, muitos lugares, muitos ambientes que eu digo, porque não é só os olhares, são os ambientes que estabelecem ela, né? São os lugares que você leva no tipo de políticas que são pré-estabelecidos, políticas que funcionam num lugar, no outro não, tão mais efetivamente. E a política é isso. Isso que é muito legal dela, né? É muito diferente, nós somos regiões muito diversas, né? As regiões, por si só, elas já dão essa diferença na formalização das políticas e na efetivação também delas, né? Uhum, não, com certeza. Vamos um outro ponto. Nos últimos anos, principalmente, o Sebrae ele está alcançando um protagonismo em relação às políticas públicas que, né, sempre separando políticas públicas e governamentais, que nunca tinha sido visto.
né? E eu gostaria de saber a tua opinião em relação à atuação do Sebrae quanto ao turismo, à regionalização do turismo, né? Sobre assuntos relacionados às políticas de turismo. Tá? Eu fui Sebrae, né? Eu trabalhei no Sebrae como consultor efetivo Sebrae São Paulo em 2011. Eu trabalhei algum tempo lá na verdade, eu passei no primeiro processo que teve, na verdade, foi o único processo que teve no Brasil para consultor efetivo, foi no Sebrae São Paulo, e aí foi legal porque na época, imagina, eu estava aqui em Macapá, eram 5 fases, então eu ia para São Paulo, fazia uma fase, voltava, ia fazer a outra, voltava, e aí nós fomos efetivados lá. E uma das questões do Sebrae, o Sebrae é um grande contribuidor em muitos momentos, um grande contribuidor de fato com o turismo nacional. Ao assumir o protagonismo, eu digo assim, você só assume protagonismo em algo quando você vê deficiência nele. Se você vê algum espaço, você vai tentar assumir aquilo de alguma forma. Qual é que o Sebrae, eu vou contar, digamos, pelo lado primeiro de dentro e depois de fora do Sebrae. Como contou o Sebrae São Paulo, nós tínhamos um entendimento muito claro que turismo é negócio coletivo. Então, o Sebrae trabalha para micro e pequenas empresas que ela de fato tem um processo de conhecimento do que ela está fazendo. Conhecimento efetivo de ser empreendedor. Em ser empreendedor, a sua empresa, a sua gestão, a sua organização, a sua venda, os seus produtos, a criação de produto e elaboração. Então, nós tínhamos um olhar que nós trabalhávamos, na época nós tínhamos 17 regiões turísticas, eu cuidava de 9 regiões, e outra amiga nossa cuidava de 8 regiões. Ao cuidar das regiões, então, assim, eu pude andar por 160 municípios lá, e cada região era algo diferente, uma política diferente, uma forma diferente, e o Sebrae estava ali fazendo como se fosse um guarda-chuva para oportunizar esses empreendedores na geração desse emprego e renda. Por que eu digo isso, professor? Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa no Sebrae como um, um contribuinte no sentido de levar para a ponta, para um pequeno empresário, para um empresário, as ferramentas necessárias que ele pode se desenvolver, nesse momento ele já está assumindo o protagonismo, mesmo que ele não percebesse isso. Porque se o Estado não consegue fazer com que o seu empreendedor do seu município, estou falando de pequeno, de município mesmo, o seu empreendedor do seu município, o empreendedor daquela localidade não consegue se desenvolver, não consigo facilitar, não consigo colocar normas ou legislação para que ele de fato tenha um desenvolvimento do seu negócio, eu certamente posso estar desempregando aquela pessoa e aí pode estar desempregando outros que também trabalham para ele, então vou causar sempre danos maiores. O Sebrae, quando ele vem nesse processo de tentar contribuir, ele vem no processo inverso, ele vem no processo de tentar empregar. Então, só esse processo de tentar empregar significa que está dando para eles possibilidades para que ele tenha um rendimento muito melhor e também gere novos empregos. E esses novos empregos, então, vai dar para ele uma autonomia de segurança. E o Sebrae talvez ele não tivesse percebido nesse momento que ele estava tendo essa autoridade. Com o tempo para cá, ele começou a ganhar isso nas políticas nacionais. Um dos grandes exemplos é o Investe Turismo agora. O Investe Turismo, ele foi uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Sebrae para coordenar, né, um processo de rotas no Brasil, de mais de 50 rotas no Brasil todo. Quem cuida do fomento, né, ou seja, quem cuida do desenvolvimento e o recurso é passado para quem? Para o Sebrae. Então o Sebrae, na verdade, ele não é que ele tomou espaço, ele assumiu um espaço que ele percebeu que tinha uma lacuna. E aí uma grande questão que eu vejo, professor, assim, não é que o Sebrae tenha tomado somente, claro, estão ganhando proporções muito maiores em ter essa notoriedade do que é hoje. Mas se olha para a BBTur, por exemplo, então nós profissionais da BBTur. A BBTur, nós temos um trabalho quase hercúleo, né, professor? Por que eu digo isso? Porque no início, você vê, quanto você ganha para trabalhar na BBTur? Nós não recebemos para isso. Zero. É um trabalho voluntário. De quem de fato acredita que aquilo pode melhorar, que nós podemos contribuir com o turismo nacional, contribuir com a nossa região, contribuir com o nosso município, contribuir com esse profissional que nós somos, que é o turismólogo, de entender que nós nos estudamos para pensar o turismo de uma forma em diversos lugares, seja no setor privado, no setor público, no seu setor, nós estudamos para isso, para pensar o turismo. Então, a contribuição nossa, clara, é que os nossos turismólogos, que nós pudéssemos estar nesses lugares, assumindo esses lugares, porque nós estudamos para isso.
E aí acabou que o quê, professor? Que não conseguimos preencher essa lacuna como nós queríamos. Mas não é culpa da BBTU, eu sempre digo isso, não é culpa da BBTU. É porque financeiramente nós nunca fomos uma associação que pensasse financeiramente, né? Ah, eu vou ter que ter recurso aqui. Não, nós pensamos sempre em possibilitar a colocação e ter principalmente, professor, reconhecimento de nós profissionais, uma regulamentação de nós profissionais. E aí, eu digo assim, qual era o espaço que era para a IBTU de fato estar hoje? Era para estar juntamente com o SEBRAE nisso, juntamente caminhando com isso, pensando junto. Porque nós somos formados para pensar em organização, pensar em gestão, pensar em gestão. É isso que era para estar fazendo. Só que aí vem questões muito maiores. Aí vem questões políticas, vem questões de para onde vai o fomento, para onde vai as divisas. Eu sempre questiono o SEBRAE numa questão. Eu digo que o SEBRAE ele não consegue dizer de fato para quem ele é. Porque o SEBRAE é para aquele para o pipoqueiro, né? O SEBRAE é para o pequeno empreendedor, o SEBRAE é para aquela pessoa que vende, ele é para todos nós, ele é para todas essas pessoas e para todos nós. Porque nós fazemos parte também desse setor de pequenas, médias e microempresas. Porque quando você fez, eu sempre digo assim, às vezes você quer ir ao Sebrae e você vê aquela questão muito suntuosa que o Sebrae é, né? Sempre prédios muito bonitos, né? Muito, as pessoas sempre te tratando, e você fica até às vezes meio tolhido de entrar ali. Será que isso aqui é para mim? Então tem que ser dito de forma muito clara que aquilo ali é sim para você, é sim para mim. Aquilo faz parte, aquilo é para eu ser atendido. Então eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer parte daquilo. Então eu sempre vejo que o Sebrae tomou um espaço, de fato, em que ele percebeu que havia lacuna. Nós percebemos a lacuna, mas não é que nós não tivemos força, nós lutamos muito para isso. Se você pegar o que a BBTU veio fazendo, né, eu posso falar da BBTU a partir da professora Tânia Mena, que é de quando eu acompanhei. Antes disso, eu não posso comentar. Então, Cara, esse espaço, sim. em relação a isso que você colocou do Sebrae, será que o Sebrae ele viu que existia uma lacuna aonde poderia atuar, ou na verdade foi algo que foi incentivado pelo próprio Estado que isso seja feito? Né, dentro de um processo maior de esvaziamento das funções estatais, dentro de um processo maior de terceirização de suas funções para outros entes, né, dentro desse processo de enfraquecimento de determinadas instâncias do Estado, né, e das funções que o Estado deveria fazer também. Não, inicialmente, professor, eu acho que foi o espaço que ele entendeu. Antes do processo até governamental. Por que eu digo do espaço? Se nós pegarmos algumas entidades nossas nacionais, algumas já têm o turismo estabelecido lá dentro. Ela vem como turismo. Por exemplo, uma CNC, a CNC é a Federação do Comércio, bem serviço de turismo. Está lá muito claramente que está o turismo lá dentro. Se nós pegarmos uma confederação, uma CNT, que era a CNT, que era a Confederação Nacional do Turismo, também está dizendo que é do turismo, que estabelece o turismo. No Sebrae não tinha isso, no Sebrae. Que, eu sou uma atividade que também vou trabalhar. Eu tenho o turismo como um dos meus braços aqui. Não estava estabelecido. O Sebrae viu que era um microempreendedor ou um pequeno empreendedor que precisavam de quê? De respostas. Precisavam de contribuição com ele, como empresa. E aí ele foi crescendo nisso. Peraí, eu estou vendo aqui outro espaço. Eu não estou vendo só a agência. Eu não estou vendo, agora estou vendo hotéis. Agora estou vendo também a dimensão fora do lar. Eu estou vendo atrativos turísticos. Que são os grandes elementos que entram. Quando ele percebeu isso, já estava lá. E aí o governo, ele entende uma coisa. Eu não consigo fazer mais sozinho, então tem que colocar nunca isso eu estou tendo é como se esse momento fosse o governo, tipo assim, não atendo aqui, eu vou começar a esvaziar isso aqui, então vou começar a colocar para outras entidades tomarem conta. Quem estava lá nesse momento? Quem já estava fazendo? E aí qual a questão? Quem que estava fazendo nesse momento? Aparentemente era o Sebrae. Esse ano o Sebrae perdeu 16,8%, se não me engano, que foi perdeu não, foi transferido para a agência de turismo, que é a Embratur, que hoje é uma agência. Eu tenho uma percepção muito clara, professor, também nesse esvaziamento. Eu acho que o governo federal, eu acredito piamente que o governo federal, na sua relação de tirar um pouco de si, né, responsabilidade, colocar para outros, deveria ser muito mais preciso em muito preciso nas suas, quem está em sua volta. Eu digo assim, poxa, nós somos da cadeira, nós temos uma cadeira nacional de turismo, a Vivetur tem. Né? Nós estamos pensando todo dia lá, as lutas estão lá. Eu lembro do Osário subindo, eu digo, tem um momento muito
emblemático para mim, né? Quando ele sobe na Câmara de Deputados, ele abre a camisa mesmo da importância do turismólogo. Então, tem um momento muito emblemático para nós, porque essa é uma grande luta que nós tivemos. Então, não, o processo de esvaziamento que está tendo do governo, de fato, tem que passar para a iniciativa privada, muitas questões que ele deveria fazer em parceria já com as regiões turísticas. Porque, inicialmente, o que eu via nesse processo? Eu digo, poxa, você passado para as regiões turísticas. Não foi para isso que houve uma política de descentralização? Não foi para isso que houve uma política, né, para que as governanças funcionassem, as instâncias de governança funcionassem? Então, por que não foi passado inicialmente para ela? Aí surge um questionamento: por que não foi passado inicialmente, de fato, para ela? Né? Mas eu sou muito suspeito em falar umas questões, porque tem um olhar muito de dentro também, né, professor? Então, esse olhar de dentro, a gente conseguia ver o processo de fato de melhoria das entidades, das empresas. A gente via claramente a formação de produtos, o trabalho em conjunto, o comissionamento que eles percebiam que eles poderiam dar um para o outro, a atratividade turística, o setor público vindo com o prefeito, que precisava ter uma legislação, também o prefeito assinando, o prefeito participando desse processo. Então, assim, você conseguia ter uma agregação. E se ele observou esse espaço, eu vou entrar nessa lacuna. E se o governo já queria fazer isso, oportunizou o SEBRAE. Eu digo sempre assim que o SEBRAE deveria também ter outras entidades, como a BBTU, sempre fazendo parte desse processo. Eu sempre sou muito questionador nisso. Porque quem pensa turismo, né, professor? Onde estão os turismólogos? Onde estão grandes equipes? Veja, você está em Goiás. Se eu perguntar, digamos, as dificuldades que você tem na política de Goiás para essa efetivação, né, é uma. Se perguntar para cá, para uma pessoa da Amapá, é outra, talvez. Se perguntar, mas uma coisa é que nós temos algo claro: elas têm que ser efetivadas. Elas têm que ser efetivadas. E elas têm que ter resultados de medição. Né? Talvez seja por esse lado que eu consiga observar. Uhum. A gente tem uma pergunta aqui, de novo, né, da Nayara, falou de Sebrae, falou de empreendedorismo e tudo mais. Ela colocou, assim, uma coisa que eu percebi é que na maioria das vezes o empreendedor se vira sozinho. Seria a falta de incentivo? Pergunta da Nayara. Aí, professor, que vem aquele processo. Obrigado, Nayara, novamente. Vem aquele processo de empreendedor. São dois tipos de empreendedores, né? Por necessidade e por oportunidade. De fato, o que nós conseguimos observar, os empreendedores do Brasil são por necessidade. Pouquíssimos, pouquíssimos. Eu não posso precisar os números que são relacionados a esse empreendedorismo. Uma das questões de se virar sozinho é impressionante hoje, professor. Digamos, eu sou consultor, né? Tem uma consultoria que é a consultoria. Nós trabalhamos há alguns anos com consultoria. Hoje, o que é muito difícil para o nosso espaço como consultor? Nós buscamos o que, professor, como consultor? Nós buscamos dar soluções para esse empreendedor. É essa a intenção nossa. Nós temos que dar soluções para ele. Então, nós vamos pensar em diversas possibilidades e trazer uma solução para o empreendedor. Hoje, o empreendedor, ele se vira sozinho, eu digo assim, não é porque ele somente quer. Né? Ele quer. Não, ninguém quer se virar sozinho. Né? Ele não tem tempo. Eu digo empreendedor hoje, ele não tem tempo para pensar. Ele não tem tempo para organizar sua empresa. Ele é tão o dia a dia, sabe? É tão dando desespero de vender de manhã para almoçar, para vender à tarde, para levar para... Então, ele não consegue ter, na verdade, tempo para pensar o pequeno empreendedor, não consegue pensar. Ele não consegue criar planejamentos, ele não consegue fazer prospecções, ele não consegue, ele vai fazendo, ele vai acontecendo, ele vai fazendo. E não consegue por quê? Ele não consegue somente por as dificuldades que tem financeiras, econômicas mesmo. Os investimentos são de micro e pequenos empreendedores. Então, esse micro e pequenos empreendedores ele não tem recurso suficiente para que ele, eu vou primeiro me organizar inteiramente agora, eu vou pensar no que eu devo fazer, eu vou ter ação paulatina, eu vou ter medições do que eu vou realizar, e aí sim vou colocar a minha empresa. Ele não consegue fazer isso. Ele perdeu o emprego, pegou o dinheiro do seu seguro, vou abrir um negócio desesperadamente. Ele já corre, abre as coisas lá, vai no MEI, faz na internet, e em uma hora você tem todo o seu CNPJ ali, você pegou um mês, você carrinho já foi para a luta. Ele não consegue, economicamente, ele não consegue fazer isso. E aí que é uma questão. Quem que cresce? Quem que melhora geralmente? É quem consegue tirar pelo menos meia hora do seu dia, dessas suas lutas, e parar para fazer uma gestão de negócios, parar para entender seu caixa, parar para entender se a sua forma é híbrida ou não é, tentar para entender como você pode conseguir capital, entender qual é o seu público, pensar na sua persona. Agora imagina, nós falamos aqui rapidinho quantas questões nós falamos. Você imagina para ele que acorda às 6 da manhã e quando é meia-noite ainda está fazendo negócio para outro dia novamente. Então, as questões são básicas financeiras.
E aí é uma questão que eu digo que a comunicação deveria ser muito mais efetiva, né? O Sebrae, ele faz consultorias em loco, consultorias para aquele micro e pequeno empreendedor. Ele tem tudo isso para ser desenvolvido. Então, muitas vezes, o Sebrae tem que explicar melhor que é para todos nós isso. E também o empreendedor, e hoje nós temos, professor, se você abrir, eu não sei quantos cursos nós temos antes, não estou falando disso processo de pandemia que nós paramos agora. Estou falando de antes de acontecer, nós tínhamos, se não me engano, eram 127 cursos só em uma plataforma do Ministério do Trabalho. Se a gente juntasse todos os cursos que eram cursos de graça para fazer de assim, e colocando em medição sistemas existem sistemas que no empreendedorismo, para as agências, por exemplo, para hotéis, que você coloca e você consegue ir medindo passo a passo da evolução da sua empresa pela gestão financeira, pela questão de pessoas, por processos gerenciais, organizacionais, demanda de venda, né, fluxo de caixa. Você consegue ver tudo isso em processo. Você baixa o aplicativo, coloca lá e vai fazendo para você. Então, às vezes, a pessoa não tem esse mínimo conhecimento na busca. Então, o grande problema é que nós somos 95%, né? Então, poderíamos falar que nós temos poucos empreendedores e muitas pessoas buscando a sua sobrevivência, né? Porque muitas vezes esse conceito do empreendedor e tudo mais, a gente é um tanto quanto romantizado muitas vezes, mas na verdade boa parte dessas pessoas estão buscando, né, o que comer, buscando pagar o aluguel, pagar suas contas, né? E a partir do momento que você entra nessa fase mais desesperadora, todo esse discurso do empreendedor, do passo a passo, do que fazer, de buscar financiamento não sei aonde, buscar informações no Sebrae, né, de você fazer todo aquele processo, né, aquela cartilha que a gente vê nas faculdades de administração e empreendedorismo, se perde muito, porque a pessoa tem que pensar no curto prazo, a pessoa tem que pensar na comida que vai dar para o seu filho também, né? Então, parece que a gente vê muito isso, são poucos empreendedores e muitas pessoas buscando a sua sobrevivência. Concorda? Isso. Não, há dura, professor. Claro que há esse desespero, mas também a gente vê essas pessoas nesse desespero que conseguem ser de fato um empreendedor, né? Que viram uma oportunidadezinha mínima e de repente deram um start para isso aqui eu estou vendo que eu posso, né? Então ocorre também esse olhar empreendedor para a pessoa nessa meio de dificuldade. Mas uma questão que eu vejo desse empreendedorismo nacional, que você falou da sobrevivência, é o primeiro princípio. Se nós temos empreendedores que vêm pela necessidade, significa que ele não está pensando talvez em abrir aquele negócio de imediato. Só que quando a gente faz pesquisa, eu lembro de uma pesquisa que teve pelo GEM de 2000, se não me engano, 2016, 2017, do GEM, ele dizia assim que era 65,4,5% das pessoas queriam abrir seu negócio próprio. Isso era 2017, queriam abrir seu negócio próprio. E aí é uma questão que todo mundo pensa muito, meu negócio próprio, eu sou dono do meu próprio negócio, então sou chefe de mim mesmo, então eu posso entrar na hora que eu quiser, eu posso fazer o meu tempo, eu posso me organizar da forma que eu achar melhor. Quando você vai para o mercado, você vai para o mercado para o trabalho em si, você vê que não é nada disso que você imaginou. Trabalha muito, não tem É o, horário. isso mesmo. É o que primeiro acorda, é o último que dorme, não descansa praticamente nunca. É aquele que é o contrário do que se pensa. E muitas questões dessa ocorrem quando a pessoa já está com o negócio aberto, quando está em loco, né? Minha oportunidade abriu. Vou dar um exemplo para você. A primeira empresa que eu tive foi uma agência de viagem e eu fui para um evento, meu semestre de faculdade, professor, meu semestre de faculdade, eu fui, um amigo meu disse, cara, tem um evento da BAV assim, eu nem sabia o que era BAV, nada, porque antes de ser do turismo, professor, eu era jogador profissional de futebol, imagina, eu morei aí em Goiás, joguei em Catalão um pouquinho de tempo, morei em Umas, né, também, aí no Grêmio Nhumense, aí tudinho. Então, assim, eu tô de 25 anos, atrás profissional de futebol, era. E a partir daí que eu fui para o turismo, né? Sempre fui estudando, fiz uma parte em direito, uma parte de educação física e acabei de fato me encontrando no turismo. E o processo quando você vem de um processo que você quer fazer algo diferente, porque eu fazia então, desde os meus 13 anos, joguei futebol na minha vida, com 17 era profissional. Então eu fiz isso na minha carreira até os 25 anos de idade. Aí você tem que se reinventar de fato com os processos que nós vivemos hoje. Quando a gente pensa no aspecto do empreendedor, eu tinha um amigo que dizia assim, cara, vamos para esse evento. E eu fui para o evento. Eu cheguei lá e fiquei enlouquecido. Na época, a BAV era aqueles eventos assim, professor, que tinham 10 carros
nos pátios, né? Se você pegasse uma chave e ligasse, o carro era seu. Você tinha viagens de cruzeiros para o mundo todo, você tinha hospedagem, todo mundo sorteado 24 horas. Eu sou desse tempo ainda da BAB, né? Hoje, claro, as coisas foram diminuindo, né? Não foram ficando como era antes. O mercado mudou de uma forma absurda. E aí eu fui para o mercado. E aí, quando eu vim de lá, eu vou abrir uma agência. É isso que eu quero. E aí eu abri a agência. Mas eu não sabia de fato o que era uma agência. Não sabia de fato o que era uma agência, porque eu acho que isso é interessante, ia funcionar para mim. E aí, com 4 meses, eu percebi que se eu fosse só vender passagem, não ia sobreviver. Porque aquilo não pagava as contas de uma empresa, não paga as contas de uma agência. E aí eu ouvi despertar. Que é a questão do empreendedor, quando você às vezes tem uma oportunidade e você começa a pensar um pouquinho, se você consegue não sobreviver apenas, pensar um pouquinho. Gente, eu estou aqui em Macapá, ninguém quase vai para congresso no Brasil e tudo. Vou ter congresso no Brasil, eu vou ter a oportunidade de ter congresso de turismo, o Enetur, que na época era muito forte, os encontros nacionais de turismo, né? E nós fechamos o ônibus, aí eu fui, loquei o ônibus sozinho, fechei o hotel sozinho, fiz como uma operadora fazia, né? Eu conhecia muitos lugares no Brasil por ter ido, fiz um roteiro para lugares desconhecidos e fomos. Daí surgiu a questão do turismo universitário, uma oportunidade de negócio e trabalhamos daí em diante só com o turismo universitário, só levando para o Brasil todo o congresso. O que eu quero dizer isso, professor? Naquele primeiro momento eu não tinha noção do que era, talvez. Provavelmente eu não tivesse, né? Meu olhar era outra questão. Quando eu passo a ser empreendedor, eu entendo que eu trabalho de 5 da manhã à meia-noite todos os dias e eu tenho que sobreviver e dar uma sanidade para a minha empresa. Ou seja, eu tenho que ter saudável a minha empresa. Quando eu começo a ter outros olhares para ela, eu preciso melhorar a minha organização e gestão, eu preciso melhorar o meu fluxo de caixa, eu preciso melhorar a minha forma de venda, a minha comunicação com eles, eu vou ter que buscar alguma coisa. E ao de buscar, aí que eu digo que estão os cursos que nós fazemos com o Sebrae, com o Senac da vida, né, com todo o Sistema S que contribui muito, de fato, professor, com muitas questões nossas. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que dizer assim, agora eu tenho que buscar. Então chega um momento que esse empreendedor que está com sobrevivência, ele vai ter que buscar. Não há como não buscar. E aí que é o envolvimento de todos nós nisso. Eu sempre, por exemplo, a Bibetu, professor, sempre digo que a Bibetu deveria ser uma plataforma também de treinamentos e cursos, sabe? Deveria ser isso. A Bibetu tinha que fazer isso, ela tem que fazer isso na plataforma de cursos, porque em algum momento nós, empreendedores do turismo, buscamos em algum lugar soluções para elas. E quando a gente pensa em solução, a gente pensa em solução através de quem de fato conhece, de quem de fato tem expertise sobre aquilo, quem de fato pode contribuir com aquele Então, nossa a atuação. pessoa que se arrisca, né, em abrir a sua própria empresa, ela de fato precisa de muita informação, inclusive informação técnica, né? É aquela informação que realmente vai fazer com que ela progrida no seu negócio. E tem que ter a motivação certa também, né? Então, muita gente, quando escolhe, eu quero ser meu próprio patrão, eles escolhem pelos motivos, digamos, errados, né? Não suporto meu chefe, né? Isso não é motivo, não suporto meu chefe não é motivo. Né? Eu estou desesperado, eu preciso fazer tal coisa, então vamos dar as caras apenas. Né? E não busca essas informações mais técnicas. E não busca realmente se capacitar e entender de fato como que funciona, como que é o funcionamento de uma empresa. E isso muita gente falha também. Né? Então falha por diversos motivos. Um dos motivos é exatamente esse. Né? E eu vejo com muita preocupação todo esse mercado bilionário que se criou em volta, né, dessas palestras, desses coaches, e que muitas vezes fica muito na superficialidade ou apenas no motivacional. Né? E apenas o motivacional não vai fazer com que você progrida nos seus negócios. Então, a pessoa ela precisa de fato de cursos que vai auxiliar mesmo nas funções gerenciais, na gestão, na parte operacional da sua empresa, para ver se realmente ela de fato progride ou não. Né? Professor, uma questão que o senhor falou agora, por si só, a própria palavra motivação já diz, são motivos que geram uma ação. Você tem que agir. Você tem que procurar os motivos corretos para que você possa agir. Essa questão de só, gente, você tem que caminhar, você vai dar certo, isso vai acontecer, meu amigo. Se você não entender, se você não começar a buscar de fato para onde você pode caminhar questões técnicas, vai ser muito mais difícil. Pessoal, sempre, quando eu olho para as consultorias, né, e vejo muitos clientes nossos que uma das dificuldades deles sempre iniciar o processo de gestão dele, da organização da própria empresa dele. Diz que está muito solto isso aqui,
eu preciso afunilar mais, eu preciso ter clareza onde eu estou, clareza dos meus objetivos, clareza de fato quais ações que eu devo fazer. E aí eu vejo um aspecto de governança. Por quê? A governança tem que ter clareza. As pessoas que estão ali têm que ter conhecimento técnico prévio para saber por que elas estão ali. No meu processo da minha tese, eu sempre tinha uma preocupação. Eu venho pesquisando política desde 2008. Né? Tanto no meu mestrado foi de políticas públicas, como no doutorado foi um processo de governança. Eu já caminhei para a governança pública, para a governança de turismo. Quando eu vou para a governança, eu sempre tinha uma intenção. Eu tenho que colocar algo que o mercado possa absorver, que eu possa contribuir de fato com o setor público, com o mercado, eu tenho que contribuir com alguém. Eu tinha que contribuir. Isso era muito claro na minha cabeça. E aí eu digo assim, professor, e aí eu tive orientação do professor Francisco dos Anjos, a gente diz assim, professor, vamos caminhar para um lugar que eu possa ter uma matriz, um modelo, uma forma de avaliar alguma coisa que diga assim, olha, isso aqui traz resultados. Se você avaliar da forma correta, você vai saber onde você errou, para que você possa melhorar. E aí foi o processo que nós caminhamos na tese. Né? Hoje, no modelo que nós criamos, nós fizemos avaliação em loco das 3 regiões, então a gente consegue fazer uma medição tanto para conselhos, para fóruns, para comitês, de forma conjunta, de forma individualizada, dimensões separadas, se aquilo funciona, se a organização está funcionando, se os resultados estão alcançados, se as ações ocorrem, né? Se de fato há uma transparência. Então a gente consegue fazer uma avaliação dessa. Mas porque fomos buscar questões técnicas, questões científicas e fomos aplicar. E é um entendimento que nós temos sempre também do turismo. O turismo ele faz parte das ciências sociais aplicadas. O que nós construímos, as políticas, por isso que eu digo sempre, as políticas que são construídas têm que ser políticas construídas para serem aplicadas. Não podem ser políticas apenas para estar ali e não ter resultados que sejam resultados plausíveis, concretos, reais e principalmente atuais. Quando a gente pensa nesse processo de ter essas políticas de formas aplicadas, a gente tem que entender que elas têm que ser medidas para saber se elas funcionaram ou não funcionaram. Se não funcionaram, onde nós erramos? Então, o que nós podemos melhorar? Qual caminho novo nós podemos traçar? Então, essa é uma grande diferença que nós temos na aplicabilidade dessas políticas. Né? As políticas muitas vezes são feitas para resolver, porque tem que colocar de qualquer forma. As Não, temos uma forma políticas são feitas a toque de caixa e muitas vezes desvinculadas a todos os dados que são levantados também, para que a ideia dos dados é exatamente dar um suporte para as políticas públicas e elas são simplesmente deixadas de lado, né? Não são colocadas em consideração na hora, né, de uma estruturação de política pública. Né? Parece um negócio muito mais de relacionamento entre determinados entes do que algo, né, um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais embasado que realmente vai estruturar o trabalho que vai ser feito. Né? E a gente vê muito isso, ou seja, dados, milhões de dados levantados quanto ao turismo, só que esses dados são mal interpretados ou, quando são interpretados, nem são utilizados nas políticas públicas. Então aí a gente tem que ver aqueles absurdos do tipo, o Brasil recebe menos pessoas do que a Torre Eiffel. Isso não tem nada a ver, né? Isso é um absurdo completo você pensar nesse tipo de afirmação. Só que é o tipo de discurso que ele é hegemonizado, ele é colocado na mídia e que, de fato, muita gente pensa isso, né? Você falou um ponto, professor, que é imprescindível para qualquer política no mundo, né, no país. São os dados. As informações que você tem na mão. As informações que nós conseguimos, que nós temos na mão, são informações para tomar decisão. E as decisões delas, elas partem de criar arranjos produtivos, eu digo assim, porque você tem uma política, e essa política tem que ser embasada nesses elementos que são os dados, porque se aqui está me dizendo, olha, gente, o ecoturismo não funciona para o seu estado. Ninguém visita, porque ninguém quer olhar o turismo. As pessoas querem questões aqui patrimoniais, questões históricas, culturais. Todos querem dizer isso. Aí eu vou na minha política e coloco que temos que desenvolver o ecoturismo no estado. Então isso é uma contradição que nos dói muito. Né? Quando a gente pensa, eu sempre volto nas políticas públicas por esse olhar da essa efetividade dela, porque é uma questão que quando a política de gabinete é uma pior política que existe, a política de gabinete, que é feita com gabinete para agradar alguém. Né? Só que esse agradar alguém, eu digo assim, não agrada de fato que são os principais envolvidos, que são quem trabalha e atua com o turismo, com a atividade turística no processo integral, e o turista que também vai fazer uso daquelas políticas ali.
A política do turismo, que é uma questão que eu fico pensando quando nós trabalhamos muito a questão de busca de captação de recursos, né, professor? Explicamos onde você pode buscar recursos. O turismo ele é tão grande, então ele é em tantos lugares que nós podemos buscar recursos em outras abas que não sejam abas que eu falo do Siconv, que não sejam abas que são apenas voltadas ao aba do turismo. Vou dar um exemplo. A minha bolsa de doutorado, ela é uma bolsa que era uma parceria da CAPES com o Ministério da Integração. Não era com o Ministério do Turismo, era o Ministério da Integração. Né? A bolsa que eu fui, que é a bolsa internacional que eu fui também para Alicante, foi também uma bolsa com uma parceria com o Ministério da Integração. Então significa que nós temos possibilidade de conseguir recursos em outras áreas, em outros ministérios, para desenvolver o turismo. Porque nós não somos, professor, interdisciplinar, nós não somos transversais. Se nós somos tudo isso, como nós temos que ficar somente aqui na nossa caixinha? Pensando na nossa caixinha. Só que tem um detalhe. O primeiro que faz o movimento para nós funcionarmos e dizermos que nós podemos fazer parte de outras instituições, que nós temos que ser vistos, que nós conversamos lá no início, são as políticas nacionais de turismo. Nós temos uma política de 2003, pensando num novo modelo, professor, deixando o PRT, pensando num novo modelo que é da regionalização que nós vimos até hoje. Nós temos o plano 2003, 2007, tem o 2007 e 2010. E aí tem um espaço que nós estamos no limbo relacionado a esse momento nos planos. Aí lança um plano de 2011, que é um plano referencial para pensar nas políticas do próximo plano. E aí lança um plano de 2013, 2016. Aí nós entramos depois de novo mais uma lacuna e entra o plano de 2018 e 2022. Todos os planos têm momentos transformadores neles. Tem momentos que eram para ser... O que acontece? O plano ele deveria ser assim, né? Você vai escalando, você vai melhorando. Né? E aí, quando a gente pensa no último plano, por exemplo, nacional do turismo, é um plano que traz dados do que fez, para onde vai. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho as diretrizes. Mas que microprograma posso utilizar, macroprograma? Dizer, pelo menos, para quem está na ponta, que não sabe por onde começar, olha, faça então essas ações, exercite com esses programas, utilize isso para o seu município. Porque a gente sabe qual é a realidade. Né? Tem municípios que não sabem por que tem Secretaria de Turismo, por que tem Departamento de Turismo. As pessoas que estão ali não sabem por que elas estão ali. E não tem equipe muitas vezes, não tem nem equipe. Tem uma secretaria que são... A secretaria é uma só. Ela é de desenvolvimento, ela é de turismo, ela é de meio ambiente, cultura e ela comércio, é de meio ambiente. Comércio, são 6 secretarias em uma só, né? Aí tem um departamento. O departamento tem... aí no departamento tem o quê, professor? O diretor do departamento e um estagiário, às vezes. Não, aí tem mais outra pessoa, então... O que mais tem? E geralmente essas secretarias que tem várias coisas, o turismo está colocado ali só para falar que a pessoa responde pelo turismo, mas não que de fato seja feito algo para o turismo. E quando é feito, é baseado na cabeça da pessoa, na conversa com o prefeito, qualquer coisa nesse sentido. Né? E você colocou, né, que você trabalhou por um projeto do Ministério da Integração Nacional, eu trabalhei por um projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário como turismólogo, né? E para trabalhar em governança. Então, olha só, lá atrás, quando a gente estava conversando sobre as políticas de turismo desvinculadas, né? Ministério do Turismo é uma coisa, outros ministérios, outras áreas, outra coisa, eu estava trabalhando naquele programa Territórios da Cidadania, que juntava cerca de 10, 15 ministérios, e o Ministério do Turismo não estava no Territórios da Cidadania. Então, existiam 3 regionalizações ou territorializações diferentes na mesma localidade. Né? Pelo território da cidadania é um, pela regionalização do turismo é outro, né? E pela regionalização do Estado é outro. Então, olha só, né? A chance de estar completamente errado isso é imensa, é gigante. Né? Você falou uma coisa que eu lembro de São Paulo. São Paulo era assim, nós tínhamos uma regionalização do SEBRAE e uma regionalização do Estado. E não casava. Né? Aí não casava. Então, se não casava, você pensa assim, então o município que está nessa região aqui, fazendo parte do SEBRAE, ele pode não estar na outra região, que 3 municípios ali também estão. Então, automaticamente, tira o interesse daqui e o interesse de outro. Então, essa unicidade, até isso tem que ser pensado muito fortemente quando você vai fazer uma instância de governança, quando você vai estabelecer. Mas essas discussões nem sequer são levadas para os fóruns. Muitas vezes nos fóruns isso não ocorre de forma nenhuma. Né? Nos fóruns, as discussões são muito ali. Eu já participei de fóruns, as pessoas levantavam para quase bater na outra porque o município dela não estava sendo privilegiado. E aí eu me perguntava sempre assim, mas você colocou alguma vez aqui o que o município também fez
né, para a governança, o que que se tem? Então vamos seguir, tá bom, os atrativos são esses, você tem atratividade. Então, quais os dados que nós temos de atratividade turística lá? Ah, nós não temos dados para isso. Tudo bem, então assim, vamos começar a mensurar. Então, quantas gerações nós temos relacionadas aos seus hotéis, a esse, quantos são empregados, né, de atrativos. E assim, você tem que ter números para começar a dizer por que você também é importante para aquele setor. Por que você também contribui com aquele setor. Você não pode apenas dizer porque você acredita que o seu município é diferente do seu município. Você tem que ter elementos, que esses elementos de substâncias. Essas substâncias que vão fazer que, de fato, você faça parte naquela determinada região. E às vezes, professor, eu digo assim, os critérios que tem, digamos, você tem que ter limítrofes, né, geográficos e também uma proximidade turística, ou seja, se eu trabalho turismo aqui na minha região, turismo é ecoturismo, a outra região também trabalha ecoturismo, tem uma proximidade nisso. Eu já vi regiões turísticas assim, que, por exemplo, uma município está aqui, né, aí 460 quilômetros, não tem fronteira, não tem nada, não tem limite, outro município participa da região. Aí eu fico assim pensando, mas até para se conversar seria muito difícil, para eles se encontrarem para poder conversar seria muito difícil para entender. E aí, porque você tem uma mudança logística muito grande, você tem um envolvimento de outros setores que não são apenas o turismo também diferente. Então, isso E tudo ocorre todos os municípios deveriam estar em alguma região turística? Até porque nem todos os municípios têm interesse turístico e tudo mais. Você acha que todos os municípios deveriam estar em alguma região turística? Se temos regiões turísticas de mais ou de menos, ou se é isso mesmo? Qual é a tua opinião? Não, eu não acredito que para mim, todo município não deveria não estar nas regiões turísticas. A pessoa diz, cara, mas poxa, tu é consultor, tu trabalha com política, por que tu diz isso? Porque, professor, tem municípios que eles não querem o turismo. Eles não querem que aconteça o turismo. E não é, estou dizendo assim, não é apenas o governo que não quer, a população não quer. Porque a atuação deles, fortemente, é em outro setor. Então, eles querem que aquele setor, sim, desenvolva na região. Ele quer que aquilo apareça mais. Ele quer que aquilo funcione. E os atrativos que ele tem lá, ele quer que seja utilizado pelo seu próprio residente. Ele não quer turismo. Então, para que eu vou colocar no município que não quer? Que os seus residentes não querem, que só o prefeito talvez quer, mas as próprias entidades não querem. Então, isso tem que ser muito bem dito e muito claro, né? Então, ao meu ver, para mim não deveria. E o número de regiões, eu, não é que não tenha, que tenha muitas regiões. Eu digo assim, as regiões não é que elas têm que ser limitadas, mas elas têm que ter um critério nelas de saber, por exemplo, regiões com 2 municípios. É muito comum regiões com 2 municípios, alguns lugares, regiões com 2 municípios. Por que você então já vai? Vocês são dois, por que você não vai então para outro que dois não são 4? Não é melhor de vocês compartilharem que só 2? Então, às vezes, regiões são criadas desse modelo, dessa forma. Isso eu não concordo. Né? Isso eu não concordo. Porque a região, ela tem de fato, o nome já diz, ela é uma região, é uma aglomeração de várias. Não estou pensando geograficamente, né? Não estou falando de aspecto geográfico, estou falando de aspectos de comparação de distância. Então, as regiões, elas fazem um conglomerado de municípios para que esse conglomerado tenha uma finalidade. A finalidade é fazer desenvolver o turismo daquela região. Então, mas agora o município, eu acredito que não deva todos mesmo fazerem parte do mapa, porque tem municípios que não querem. E aí você não pode também brigar com algo que vai ser muito mais difícil você desenvolver. E também esse município, por não querer estar lá e não se interessa pela região, não se interessa, aí vai ser um prejudicial para o município, que já não quis, e para a região também. Né? A questão de você trazer municípios que fazem parte desse programa pelos motivos errados, né? Por uma perspectiva de conseguir determinada verba ou algo do gênero, né? Então, aqui mesmo em Goiás, a gente vê que todos os 246 municípios eles estão em alguma região, sendo que a maioria deles estão ali por estar ali. Né? E outra coisa, não apenas no estado de Goiás, mas até no Brasil como um todo, os próprios critérios utilizados para fazer parte de uma região turística. Né? Então tem que ter uma secretaria, um conselho, fundo, etc. Mas só que isso muitas vezes é canetada de prefeito. Né? Então tá ali, tem a lei municipal, ó, nós temos um conselho, mas o conselho simplesmente não existe, não funciona. Tem um fundo, não sabe nem o que é o fundo, mas está ali, a canetada do prefeito está colocada e faz parte de uma região turística sob a perspectiva de conseguir uma verba que talvez não chegue ou, né, ou tenta se trabalhar o turismo sob uma ótica completamente enviesada. Então esse é um outro aspecto também. E também eu digo assim, professor,
o município, por exemplo, município, gente, você tem interesse turístico, você acredita que de fato você tem, não é uma palavra que eu não gosto muito de usar, até falar aqui assim, mas a gente ouve muito, professor, mas eu costumo usar pouco, a questão do potencial turístico. Eu digo assim, que potencial, qualquer coisa no planeta pode ter potencial para alguma coisa, para fazer o bem, para fazer o mal. Eu digo que nós temos que ter possibilidades, professor, e oportunidades no turismo. Então é possível fazer turismo naquele município? Eu peguei a oportunidade do município ao lado, pois o município ele pode, eu vou aproveitar a oportunidade que ele entrou e como ele é grande aqui, ele já traz pessoas para turistas para cá para o meu município. Eu vou entrar também porque eu sei que isso vai ser benéfico para todo mundo e aí cabe para mim, eu posso conseguir mais recursos. Legal. Por que eu acho interessante que esse município faça parte? E esse tem que fazer parte, professor. Porque esse sim, ele tem que ter alguns critérios para ele poder ter recurso. E aí tem que fazer parte porque tem que cumprir aqueles critérios. Uma questão que a gente fala muito são os fundos municipais. Os fundos municipais não se tem um real. Não se tem um real nunca quase nos fundos municipais. Né? O fundo diz, é um fundo que é para você investir no turismo. Para você... teve uma... Eu não vou lembrar o ano, professor, agora, mas teve né, algo no, em Conceição da Catarina que eu achei muito interessante da forma que foi distribuído o fundo. Porque tinha um fundo e aí colocava-se, digamos, projetos, elencados vários projetos que colaborativos de fato, projetos que pudessem trazer um resultado, e esses projetos passavam pelo conselho deliberativo, deliberava lá de fato que aquele poderia fazer parte, e ali sim, um recurso, determinada parte do recurso era passado para aquele projeto, e aí ia ser executado. E aí, claro, tinha todos os processos de acompanhamento, de execução, mas olha que interessante. Então, os fundos, né, de fato, era para ser isso, era para ser formalizado dessa forma, para que as, não só empreendedores, o município tivesse acesso para o processo de desenvolvimento dele. Quando a gente pensa em política, tem um dos programas, né, que desde a qualificação, que veio desde o primeiro programa, a descontinuidade não é de política, mas a continuidade de profissionais naquela área é gigantesca. A rotatividade do turismo é uma rotatividade que não existe, eu acho, em lugar, em profissão nenhuma, a rotatividade que é do turismo. Você preparou o seu colaborador hoje, quando é 2 meses depois já não está mais, já vem outro, já vem outro, já vem outro. Mas, assim, é ruim isso? É bom isso? Nossa, o que as pessoas têm com perspectiva? Eu digo que uma questão que a empresa tem que se preocupar sempre, né? É fazer o profissional que está ali, o colaborador, entender a cultura da sua empresa, a política da sua empresa. Ao entender a política da sua empresa, significa que ele vai ter aquele caminhar, ele vai ter aqueles caminhos a serem seguidos. E ali sim você vai ter isso de forma muito clara. O que ocorre é que as pessoas, quando entram, né, porque um ensinou, um amigo meu do Sebastião falava isso, porque pensa numa governança, cara, entrou uma governanta há muito tempo no hotel, e aí entra uma pessoa, uma camareira nova, aí quem ensinou a camareira? Foi a que estava mais tempo. E quem ensinou essa? A outra que estava mais tempo. Não se tem, né, estabelecido ali, sabe, uma política de diretrizes, como é que funciona, como são os treinamentos, como é a organização. Dificilmente se tem. Então, enquanto isso não for profissionalizado, enquanto isso não começar a ser muito mais profissionalizado, nós vamos sempre ter muita dificuldade, vamos estar sempre muito atrás de questões. O turismo ele tem que ser profissionalizado. Ele tem que ser profissionalizado. As políticas, nós temos as políticas aí, então vamos utilizar da forma que nós temos também. Porque se não estão postas aí, bem, já estamos, então vamos ver o que a gente pode tirar de benefício dela. Aonde estão as partes melhores dela, as questões melhores? Vamos utilizar então isso a nosso favor. Vamos utilizar isso aqui, vamos fazer isso acontecer. Porque nós não podemos também só pegar, né, e dizer que está errado, que não funciona dessa forma. Elas estão colocadas. Nós temos que também ter agora as soluções para isso. Então, as soluções, eu digo que essa é uma grande lacuna que muitos que pensam turismo não observam. Né? Os críticos, nós criticamos muito a todo momento, todo mundo critica as coisas. Mas o turismólogo, quando ele quer de fato mostrar soluções, ele vai criticar trazendo a solução para aquilo. Ele não vai criticar por criticar, porque ele acredita que não seja legal. Sim, mas não ser legal não significa que você tem solução para aquilo. Mas critique com solução, aponte a solução. É o momento que você não foi preparado para isso, para pensar no turismo, para pensar na gestão, né? Especializar em algo, sabe? Eu sempre digo assim para os meus alunos, né, que seja bom em algo, de fato. Olhem, pesquisem, corra e conheça, seja bom em especificidades. Entenda um pouquinho de outras ferramentas, mas seja bom de fato em algo, para que as pessoas busquem você em relação àquela sua segmentação, aquele seu entendimento mais profissional. Então, o turismo, enquanto ele não for de fato profissionalizado, Deu uma travada. Calidon, tá travando lá. Não sei se é só comigo, mas
Sua conexão ficou bem ruim. Para você. Professor, agora que voltou, não estava ouvindo o senhor. Bem, a sua conexão ficou bem ruim no finalzinho da tua fala, mas então só continua, já estamos indo mais para o final, até porque já temos, né, 1h40 de live, né? Você não vê muito política pública, quando se fala em política pública de turismo, principalmente a nível de municípios, e também a gente pode até falar no nível estadual, federal, os gestores verem as políticas públicas muito mais como políticas relacionadas a marketing turístico, a divulgação de destino turístico, muito mais do que a estruturação do próprio destino. Então parece que a gente coloca o carro na frente dos bois, né? Como que você vai divulgar um destino que não está estruturado? Isso é muito visto. Isso é muito visto. Aquela questão, né? Eu quero fazer uma prova sem ter estudado para ela. Né? Vou fazer porque eu acho que eu tenho conhecimento, eu vou fazer do jeito. As pessoas sempre têm hábito de querer vender um produto que muitas vezes ela nem tem. O que acontece muito, professor município? É necessária estrutura, mas também vou utilizar o mínimo que eu já tenho. Se eu tenho um atrativo, Nossa, as ficou estruturas muito no ruim. Brasil, está travando, professor? Para mim, eu consigo vê-lo bem aqui, né? Eu não sei. Está travando, A tua conexão aqui tá meio ruim. A minha eu tô vendo bem aqui. O Não, eu Derek consigo ver. tocou aqui, tá travado também. Travou. Eu consigo vê-lo Melhorou, bem. melhorou. Eu não- A imagem tá meio ruim, mas o áudio tá saindo. Pode tá. falar. Eu consigo ver. Para mim também não está travando. Acho que não sei se está travando para os amigos ainda. Está travando para o senhor ainda? Não, ficou melhor. Pode falar. Como é agora? Então, Isso. a questão da estruturação, a gente recebe muitos municípios que dizem assim, cara, eu não tenho ainda como asfaltar todas as ruas, eu não tenho como desenvolver. Tá, professor? Então vamos fazer o seguinte: o que nós temos aqui que de fato funciona? Nós temos uma estrada que leva até atrativo X, funciona? Ela está legal? Consigo levar Ficou que ele ruim. possa. Travou de novo, professor. Para mim tá tranquilo aqui, né? Mas tá travando aí? Tá travando um pouquinho. Eu ouço você falando um pouquinho, depois trava, depois volta a falar. Eu posso tentar Agora a mudar para imagem outra ficou rede. boa. Eu posso tentar mudar para outra rede, né? Caso Aí tá queira, eu posso mudar para outra rede. o sinal tá travando. Tá travando, né? Deixa eu mudar de rede aqui então, professor. Deixa eu ver aqui. Agora a tua imagem ficou boa. Eu não vou. Melhorou? Ou ainda tá travando ainda, professor? Tá travando ainda, né? Tá melhorzinho, mas não tá tão bom quanto tava. Antes estava tranquilo. Tá, só tranquilo mesmo também. Tá falando que tá travando mesmo, né? Uhum. Eu tô tentando. Eu mudei até de rede aqui, mas continua travando, professor. Mesmo com a Agora tá rede, melhor, né? continua travando. Tá? Eu Já estamos sempre indo vejo. pro final também, É, que... Uhum. professor, vamos só tentar responder um pouquinho essa questão. Eu digo assim, professor, que nós temos um objeto que é o turismo, como não o objeto turismo. O objeto que eu digo são vários objetos, como vamos tratar, por exemplo, assim, eu não tenho um asfalto, tenho uma região para receber bem, eu não tenho um atrativo turístico, talvez também receba bem. Mas não, eu tenho tudo isso. Eu tenho um atrativo bom, eu tenho um hotel bom, eu tenho um restaurante bom, tenho um guia excelente. Então, vou utilizar o que eu tenho de melhor. A estrutura, nós temos uma Tá. estrutura turística e tá difícil, professor, tá travando. E para mim tá ótimo, professor. Uhum. Infelizmente, eu até mudei de rede também Que agora. pena, tá travando mesmo. Pena. Eu consigo ver bem, mas não. Além dessa, eu ia ter duas perguntas finais, né? O que seria qual que seria o cenário ideal, né, de políticas públicas de turismo a nível nacional, né? Então, tá ruim, a gente está discutindo problemas há 2 horas aqui, tá, mas o que seria, então, interessante para o futuro, a curto, médio e longo prazo, né, em relação a políticas públicas? E a última pergunta, e o turismólogo e o profissional, e o bacharel em turismo nessa história toda? Até porque nós somos a Associação Brasileira, né, de Turismólogos e Bacharéis de Turismo. E aonde que entra o turismólogo e como que
o mercado, né, as instituições públicas, as ONGs, vem o turismólogo, vem o bacharel de turismo? São essas duas últimas perguntas finais. Eu consigo responder? Está travando? Não sei se está travando. Eu estou te Não sei se ouvindo, funciona. vamos ver. Tá. Então, tá bom. Professor, o sonho das políticas públicas nossas é que, de fato, elas sejam para chegar naquele pequeno município de forma efetiva. E que, principalmente, ao fazer as políticas, você já aponte soluções para ela, ou seja, você faz uma política em que você diga, olha, nós temos recursos em tais lugares, nós temos ações que vocês podem fazer, esses macroprogramas eles são divididos por essas formas, então você pode ter acesso. Porque uma questão, professor, você fazer uma política que seja uma política que as pessoas não tenham acesso, apenas está lá posta bonitinha, lindamente. A outra questão é você fazer uma política que ela possa ser efetivada e ela possa ser medida. O meu sonho é que a política, ao ser feita, você possa ter medições dela, saber se ela funcionou, aonde ela funcionou ou se ela não funcionou. Para que ao refazer essa política no próximo lançamento, eu possa de fato trazer novos processos e novas soluções para elas, ou pensar em novas soluções. E assim vai acontecendo. Porque é um processo de teste e realização, teste e aprovação, teste e negação. É esse processo. As políticas nunca serão perfeitas, as políticas nunca serão totalmente ditas de uma forma que nós queremos, porque sempre pensar num país desse, que nós temos 333 regiões diferentes, nós temos regiões, por exemplo, aqui no norte do Brasil está calor, lá no sul do Brasil está frio. Então você imagina, dentro de um mesmo país, você tem climas completamente diferentes, pessoas e formas diferentes de agir, segmentos diferentes. Então as políticas de por si só já são difíceis para serem construídas, porque como é que você vai abraçar um país desse tamanho para que todo mundo fique satisfeito? Então, pelo menos um sonho que eu tenho muito grande nas políticas é que elas sejam políticas que digam de fato aonde podem ser utilizados cada momento dela. E aí, posterior a isso, a ter critérios de avaliação dela, para que eu entenda que aqui funcionou e aqui não funcionou. E aonde não funcionou, eu posso melhorar. E se funcionou, como eu posso fazer, continuar fazendo política para mantê-la e para melhorar ainda mais. O posicionamento do turismólogo em frente disso. Como é que eu vejo? O turismólogo tem que se posicionar do seguinte sentido, de encontrar soluções. O turismólogo tem que parar de somente criticar e criticar com soluções. Ele tem que, de fato, dizer aonde pode estar a solução para determinada situação que ele vê, determinada política, determinado empreendimento, determinado setor público, determinado terceiro setor. Ter muito isso. Quando a gente pensa no terceiro setor, que são principalmente que envolvem essas organizações não governamentais, eu vejo pouquíssimos turismólogos envolvidos em ONGs. Pouquíssimos turismólogos. Por incrível que pareça, se a gente fizer, eu até gostaria depois que vocês fizessem pela própria observatório, uma pesquisa que, pelo Brasil até, né, professor, assim, uma sugestão, de saber onde os turismólogos estão presentes nessas organizações não governamentais. A percepção que eu tenho, até de participar, de conversar com muitas delas, que eu nunca percebo, que nunca vejo um turismólogo ali dentro, quase. Eu vejo Por que pouquíssimo. você acha que está tão difícil a inserção do turismólogo, não apenas em ONGs, mas dentro de instituições públicas e empresas privadas? É a própria. Isso eu tenho um olhar muito, muito claro para isso, professor, que não é um olhar de mercado, não é um olhar somente. O turismólogo, nós tivemos uma dificuldade nossa, na nossa profissão, uma dificuldade que eu digo que é muito real. Ele é muito amplo, ele é muito grande, ele é muito amplo. Então, você está numa gestão, você permite que o administrador também esteja na gestão junto com você. Você está ali dando de áreas ambientais, fazendo o processo, talvez o engenheiro florestal, um agrônomo, alguém que é desenvolvimento sustentável, alguém que é desenvolvimento ambiental também está junto ali com você. Você está no processo de trabalhar turismo pedagógico, ali também vem os professores, vem pedagogos, vem outros educadores que também estão ali com você. E aí, nós não conseguimos deixar muito claro o que nós fazemos, o que nós somos. A campanha que eu digo que deve ser muito feita e muito realizada é dizer de fato que faz um turismólogo, que é um profissional de turismo. E nós que estamos espalhados pelo Brasil, tipo assim, não é questão de se filtrar, é questão de nos mostrarmos, dizer que nós fazemos isso. Eu sempre uso algo nas minhas reuniões que eu participo, professor, que eu digo assim, sabe qual é a diferença do turismólogo, muitas vezes? É quando ele entende primeiro o turista que ele é. Aí eu digo numa mesa sempre assim,
né? Não é mesmo que todo mundo ali acha que sabe um pouco de turismo, mas ninguém estudou turismo. Todo mundo acha que sabe turismo, porque turismo também é isso. Todo mundo quer resolver os problemas que nunca estudaram para aquilo, mas querem resolver. Não quer dizer que tem pessoas que não sabem de forma nenhuma. Tem profissionais maravilhosos nisso. Estou falando do papel agora do profissional de turismo nosso. O turismólogo também entende o seguinte: nós sabemos se nós somos psicocêntricos, mesocêntricos ou alocêntricos. Por que eu digo isso? Porque quem está na mesa, dificilmente, se não for turismólogo, vai entender o que eu estou falando. Vai entender o que nós estamos dizendo. Então, isso só ao iniciar isso, eu digo para eles qual a importância de se ter um turismólogo dentro, fazendo parte daquela gestão, fazendo parte daquela organização. Porque é uma leitura muito própria nossa. Então, o turismólogo tem que dizer, de fato, o que fazer. Não é apenas dizer que se pode, é dizer o que fazer. Olha, isso aqui não funciona, gente. Esse tratativo aqui não está legal. Por que não funciona? Sabe por que não funciona? Porque não tem medição de capacidade de carga. Porque aqui os próprios não guia de turismo, o próprio monitor turístico que está aqui, ele não tem um treinamento efetivo de condução. Você tem que dizer para eles porque não está acontecendo. E esse é o momento que nós temos, porque nós estudamos para isso, nós estamos para pensar turismo, nós estamos para pensar gestão. Então, esse ato de pensar tem que dizer quais soluções. Eu recebi um e-mail, até umas 2 semanas atrás, de uma moça, que foi muito legal, porque ela dizia assim, que ela estava no hotel, e no hotel está com muita dificuldade em apresentar um plano que ela percebia que era necessário nesses novos protocolos apresentar. Ela perguntava assim: como eu devo apresentar, professor? Como eu posso apresentar? Então, veja, o que é legal? Ela já percebeu aquilo, ela percebeu que ela tem a solução para aquilo. Então, às vezes, é a forma também que nós temos que passar. Para não passar por cima de chefes, não passar por cima de gestores. Às vezes é necessário que nós possamos caminhar junto com o outro. Não tem porquê nós não caminharmos juntos, né? Nós não podemos, nós temos que seguir a hierarquia. Hierarquias são feitas para serem trabalhadas. E a luta que nós temos, você veja a abertura no desespero absurdo que se tem em relação a concursos públicos. Não temos concursos públicos praticamente para turismólogos, são mínimos para esses profissionais. Vou dar um exemplo: a Secretaria de Turismo do Estado do Amapá, não existe um profissional concursado dentro dela, né, porque não houve um concurso aí na Secretaria. Nós estamos no departamento desde 94, nunca foi feito um concurso. Houve um concurso agora, que esse eu quero até parabenizar a BBTU Nacional, a BBTU Amapá, seccional Amapá e a BBTU Nacional. Está tendo um concurso no município aqui, em que o técnico, né, em outras áreas ganha o mesmo que um turismólogo, né, um técnico, e os outros que são também de graduações, como administradores, né, o salário é quase o dobro. Vejam o processo de não entender de fato o que é um turismólogo. Então, é uma campanha que nós temos que dizer, dizer: nós somos isso, nós fazemos isso, nós somos isso. Então, e também trazer soluções. Você não pode ir para discussão. O turismólogo não é para ir somente para embate, o turismólogo é para propor soluções. E quando você passa a propor soluções, os embates ficam diferentes. E aí uma questão que eu também fiquei muito pensando quando você falou, essa questão, uma pesquisa que eu queria muito também saber: por que os turismólogos não estão nas ONGs, professor? Por que quase não estão em ONGs? Por que não estão quase nas questões não governamentais? Isso aqui, apareceu a mensagem do Instagram. Então, muito obrigado a todos. Valeu muito, muito mesmo a nossa conversa, professor. Agradeço piamente, tá? 2 horas que foi. Ainda tem muitas coisas para comentarmos. Outras oportunidades. Não, quando tem 2 horas ainda falta assunto, é porque realmente a conversa foi boa. Então, queria agradecer a todo mundo presente. Apareceu aqui o professor André Perinoto, ali da Federal do Piauí. Conheci ele